Olá, meus queridos, eu sou Dimitri Cosma. E eu sou Francine Cosma. E esse é o podcast Sem Freio, descendo uma ladeira desgovernado, sem edição, e um podcast que tudo pode acontecer. E hoje eu trouxe aqui a Francine, minha prima, para que hoje tudo pode acontecer mesmo, porque a gente vai falar sobre história de infância dos anos 80. Não é só infância, né, Francine? Que medo dos anos 80. Infância dos anos 80, vocês têm que entender que é um outro universo, né? É um outro universo. É uma outra encarnação, mesmo. Inclusive. Né? Na verdade, é quase um mundo paralelo, né? Hoje em dia, o que a gente vê é um mundo paralelo, porque não existe mais. Não existe, é um mundo que não existe. Bom, deixa eu fazer um jabá antes de começar o programa, depois a gente solta a conversa sem freio aqui. Bom, a gente está disponível em vídeo no YouTube, no canal O Estranho Mundo de Dimitri Cosma, youtube.com/Dimitri Cosma, e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Se aproveita, você pode assinar também o podcast e escutar no agregador que você bem entender. No Spotify, por exemplo, você clica lá em adiciona aos favoritos para você poder escutar os podcasts novos que são lançados todas as terças-feiras. Faça chuva, faça sol. É isso. Outra coisa, mais um recado também, antes que eu me esqueça. Escreva, participe, a gente quer a sua participação, então você pode escrever. Se você estiver ouvindo em áudio, você pode escrever no nosso e-mail, semfreiopodcast@gmail.com, ou você pode fazer um comentário, se você estiver assistindo em vídeo, você pode fazer um comentário na própria página do YouTube, que a gente vai responder para vocês também futuramente. E participe, que os comentários de vocês é o que nos move. Bom, vamos lá pro programa, Francine. Seguinte, temos assim, a gente tem uma memória péssima, então a gente vai ter que... É uma verdade, até porque os anos 80 foram tão cruéis que a gente esqueceu metade das coisas. Tem hora que é melhor esquecer, né? É verdade. Então, assim, a gente vai começar a lembrar das histórias aqui, vai ser tudo sem freio mesmo, a gente vai lembrar, vai atropelar, fora de cronologia também, e vamos embora, porque tem história muito boa, e é isso, né? Você estava falando, os anos 80 era outro universo, né? Realmente outro universo. É assim, quem é nascido depois dos anos 2000, se visse as coisas que aconteciam nos anos 80, já deve ter visto alguns posts na internet, né? Viajar no chiqueirinho do carro, andando pelo carro, comer terra, brincar na rua, se machucar. É outro mundo, é outro nível de criação, né? Então, assim, para quem é mais novo, é bem chocante. Então, você já deu uma pauta legal aí, essa coisa do carro. Isso foi inacreditável que eu fazia. Não usava cinto. Nada, o cinto nem funcionava dos carros. Quando tinha, né? Porque tinha carro, meu pai tinha um carro antigo e não tinha cinto de segurança. O banco era inteiriço, assim, viajava 5 pessoas na frente. Era bizarro. Fora que, assim, não tinha nenhum equipamento de segurança, né? Alguns não tinham o espelho retrovisor direito, eu sou meio disléxica, direito, não tinha airbag, imagina, o que é airbag? Né? O que protegia era a lata do carro. Fora que, assim, já fiz viagens para praia na caçamba de picape. Criança! Você lembra que a gente voltou? Eu acho que a gente estava voltando do Guarujá, de Bertioga, São Sebastião, sei lá de onde era. E a gente voltou na caçamba da caminhonete. Era uma Chevy, não era uma Chevy? Era uma Chevy 500, vermelha, mais ou menos, né? Uma parte de cada cor, mas a maioria era vermelha. Nossa, a gente voltou toda na caçamba. Toda na caçamba. Bizarro, assim. E assim, até tinha polícia, eu até acho que era proibido, mas, né, o pessoal fazia. Vamos fazer. Qualquer coisa. Valia de tudo. Eu lembro que seu pai tinha um carro que era uma banheira. Era o Dodge Dart, o Dodge Dart. É esse que eu falei, que o banco era inteiriço, viajava 4 pessoas na frente e 5 atrás, sei lá quantos. O carro, era um puta carro, nossa, assim, um carro que, na verdade, ele era importado na época que ainda que a importação era permitida, porque depois foi proibida, né? E, puta, ele era velho, mas, assim, era um puta carro. Nossa, era fantástico. A gente tem várias fotos, inclusive, nele. Não sei se você tem essas fotos, mas, putz, é fantástico. Era incrível. Eu lembro que o pessoal fumava dentro do carro com a criança lá dentro. E com a janela fechada. Fechada.
Não, na época eu fumava no avião. Eu lembro que quando a primeira vez que eu viajei para fora, a gente foi para a Disney em 86, se não me engano, e minha mãe fumando no avião. O avião vinha com um cinzeirinho do lado e saía fumando. É bizarro. Hoje eu penso nisso, eu acho tão bizarro, mas beleza, é a vida. E hoje em dia no avião ainda tem aquela luzinha de não pode fumar, né? Porque aquela luzinha apagava, né? Só ela ligava na hora do pouso, né, e da decolagem, e depois ela apagava. Daí você podia fumar tranquilamente no avião. Era bizarro. Até vendia cigarro. Se você estava em alguma classe que não econômica, né, eles vendiam cigarro no avião. Fantástico. Nossa, é inacreditável, inacreditável. Não, mas era na época que os comerciais de cigarro eram as coisas mais legais do mundo, né? Lembrando das referências, Hollywood, Marlboro, aqueles caras, a música, né? Era maravilhoso. Você sabe que um vídeo um dos mais famosos, acho que o mais assistido no meu canal pessoal aqui, é um vídeo que eu selecionei dos comerciais de cigarro. Nossa, e é incrível, assim, o pessoal me xinga porque eu falo mal de cigarro, você, né? Tá estimulando, na verdade. Não me xinga porque eu estou estimulando, eu me xingo porque eu falo mal de cigarro. Me odeiam mortalmente, porque a pessoa que cai lá, geralmente é fumante que quer ver o comercial. Aí eles me xingam, entendeu? Mas sim, tudo bem, é a vida. Mas os comerciais eram fantásticos, a gente não pode negar. Nossa, era maravilhoso. Pois é. E assim, era engraçado que a banda ficava famosa por fazer comercial de cigarro, né? Na época, né, as bandas que fizeram comerciais da Hollywood, da Marlboro, elas ficaram famosas por conta do comercial de cigarro. Então é muito bizarro. Nossa, era inacreditável, inacreditável. Bom, daqui a pouco a gente talvez volte com essa história. Se tiver alguma coisa que você lembre disso daí, talvez a gente volte. Vou seguir nossa pauta aqui. Se você lembrar de mais alguma coisa porque isso daqui também é uma coisa que renderia um programa só sobre isso, né? Com certeza. O cinto. Lembrei de um. Eu andava, meu pai tinha um Fusquinha também, eu andava naquela parte de trás do Fusquinha. Chiqueirinho. Chiqueirinho? Chiqueirinho. Eu andei com a sua mãe no Chiqueirinho. A primeira vez na minha vida eu andei com a sua mãe no Fusca branco. Era um Fusca branco, se não me engano. Ainda ela bateu o carro no dia. Nossa. Lembro! Conta aí, como foi essa história? Ela foi sair da vaga, sei lá o que, a gente no Chiqueirinho, né? Tava eu e a Clau, eu acho. Não foi uma vez que tava brigando? Eu lembro que teve uma vez que tava brigando, a gente tava brigando. Eu acho que a gente tava brigando, acho que tava eu, você e a Clau no Chiqueirinho, e eu e você brigamos, é óbvio. E daí a sua mãe engatou a ré e acertou o carro de trás. O Fusca tem aquele para-choque duro, né? Tipo, deu uma amassada no carro de trás. Sua mãe ficou super nervosa, coitada. Sensacional, sensacional. Ainda bem que o carro estava estacionado, porque a gente no Chiqueirinho, se estivesse andando o carro, a gente podia ter voado longe. Nossa, eu lembro também uma outra, já que está no âmbito carro, aí eu lembro que a gente viajava, acho que era um Passat do meu pai, aí tinha aquela parte de trás, que tem o vidro de trás do carro, sim, né? E tinha aquela, hoje em dia eu acho que nem sei mais se tem isso. Tem, carro sedã tem, carro sedã tem o tampão, é um tampão. Era tipo um tampão, não era, é um tampão, era um tampão mesmo, mas não abria para garagem, abrir, é verdade, abrir, é verdade. Alguns abrem, alguns não abrem. O meu carro é um hatch, ele abre. O carro do meu namorado, por exemplo, é um sedã, ele não abre. Mas continua tendo. Mas sim, você não pode andar lá hoje, pelo amor de Deus. Então, a criançada, não faça isso em casa, pessoal. Não faça isso em casa. Não faça isso em casa. Bom disclaimer. A gente viajava em cima daquele tampão. Mas não era. Viajava na estrada. Dormia lá, deitava em cima. Meu pai, eu lembro quando a gente viajava, o carro até era grande, mas não cabia duas crianças dormindo no banco do carro. Então, o que meu pai fazia? Punha uma lá em cima e punha a menor, geralmente, lá em cima, e a maior no banco, assim, e daí viajava. Fomos pro Nordeste, assim, fantástico. Segurança em primeiro lugar. É espetacular, é espetacular. Segurança acima de tudo. Não Segurança acima de tudo. Pelo amor de Deus. Lembro de uma história aqui que é espetacular também, que você vai ter que contar em detalhe, porque essa história eu nem lembro direito. Ai, eu meu Deus. Fiquei traumatizado porque eu apaguei essa história. Você talvez se lembre. Que foi uma história que... Foi quase história de Chaves. Foi quase Chaves isso. A gente tava brincando de cabeleireiro. Ai, meu Deus. Conta aí. Eu não vou nem contar. Você já sabe. Lembrou, né? Já sei. A gente tava assistindo TV na sala da avó.
Aí nossas mães estavam fazendo não sei o que, não me lembro agora, mas a gente estava assistindo desenho. Tava eu e você só esse dia, não sei por quê. E porque a gente era muito pequeno, eu acho, só tinha eu e você mesmo. Aí não Olha. sei da onde você achou uma tesoura. Aí vamos brincar de cabeleireiro. Primeiro você só achou um pente, uma escova, começou a pentear meu cabelo, tinha o cabelo compridão na época, bem comprido, assim. Aí você começou a pentear meu cabelo, agora eu achei uma tesoura, vamos cortar o cabelo. Aí, detalhe, eu tava de Maria Chiquinha, você tinha feito 2 Maria Chiquinhas, assim, foi bem Chaves mesmo, aquele episódio da Chiquinha, foi bem Chaves mesmo. Só que você cortou uns tufos na frente também, foi fantástico. Eu fiquei uns 2 anos da minha vida com o cabelo Joãozinho para conseguir acertar a caca. Mas você O falou que podia pior, cortar. eu falei que podia cortar. E daí foram brigar com você. Eu falei, não, eu deixei ele cortar. E daí, o mais engraçado é que eu lembro da reação das nossas mães, quando eu falei, olha o que ele fez. E aquele monte de cabelo na sala. Você Assim. estava Minha mãe feliz. chorava, gente. Eu tava super contente, porque ficou legal o corte. Ficou bacana, eu tava super contente. Depois eu me arrependi, porque minha mãe fez um corte muito feio em mim, daí ficou uma droga. Ah, não. Então, fique bem Mas foi a claro. única vez. Foi com permissão. Foi com permissão, ele não cortou sem eu dar permissão. A gente tava brincando e ele cortou. Fique Nossa claro Senhora. isso. Mas elas bateram nós dois, né? Bateram, né? Porque naquela Apanhava. época a gente apanhava, né? Anos 80 é assim. Você Apanhava muito, né? aprontava e Apanhava apanhava. muito. Muito. Até É. porque vamos combinar que a gente aprontava muito também, né? Vamos Merecia, né? combinar. Você Eu me lembrou, não falei, estava na pauta. Essa é muito boa. Essa é muito boa. Calma. eu, Vou até eu anotar aqui. falei essa semana pro meu pai. Eu falei essa semana pro meu pai. Eu não sei como vocês não deram a gente. Eu teria me dado para adoção. Juro. Porque era impossível. Era impossível. Não, merecia, né? Olha, quando eu fico Merecia. pensando, eu Eu fico também. pensando, meu, é E inacreditável, tudo inacreditável. que a gente fazia. Você falou de aprontando. Você lembrei, Ah, não, lembrou, vai lembrei de assunto porque outra a minha tá coisa. anotada já. Vai lá. A minha avó adorava um monte de planta. O quintal dela tinha um monte de planta. Assim. Aí um dia, não sei por que deixavam a gente sozinho, gente, pelo amor de Deus. A gente ficou brincando de comidinha, você lembra? A gente arrancou todas as folhas de todas as samambaias da avó. Ela quase matou a gente. Ela quase matou. A gente estava com ela, na verdade, nossos pais não estavam, não lembro por quê. Mas, nossa, e era aquelas plantas caras da época, né? Anos 80 tinha umas samambaias, que fazia uma Era muita parede de samambaia, né? samambaia. Era muita samambaia. E a gente detonou para fazer comidinha. Nossa. Eu lembrei de uma, então. Você já que detonar a planta, também lembrei de uma. Você vê que uma história vai lembrando outra, né? É, lógico. A gente vai entrar daqui a pouco na pauta dos nossos filmes, né? É. Mas não vou detalhar, mas só vou lembrar de um caso aí do filme. Não vou detalhar agora, porque daqui a pouco entra a pauta. Teve um filme que a gente fez que a gente explodiu com bombinha todas as plantas do nosso tio. Você lembra disso? Lembro. O Aldemar, a gente explodiu todas as plantas. E eram umas plantas. Eram uns negócios, umas plantas grossonas, assim. Eu nem lembro nem que é uma. Era coisa de paisagismo, né? Porque tinha até, né? Era meio design o negócio. E, na verdade, a gente destruiu várias coisas. Sabe, eu lembrei agora também do vaso de Marajó. O vaso Lembra de do vaso? Marajó. Ficamos traumatizados com isso. Conta aí. Genial. Tinha uma cadeira de balanço que era da nossa bisavó, na casa desse mesmo tio. E daí, eu tava eu acho que tava sentada, né? E você balançando. Não, era o Léo que tava sentado e nós dois balançando o Léo. E atrás, meus tios tinham acabado de voltar. Né? É uma delicadeza monstruosa. Meus tios tinham acabado de voltar da Ilha do Marajó, que é no Pará, né? E eles tinham trazido um vaso em tamanho, era o nosso tamanho. O vaso devia ter 1,40 m, assim, era gigante o vaso. Tipo, eles trouxeram um avião, você imagina o transtorno. E era um vaso mega chique, tá? O vaso estava atrás da cadeira de balanço. É bom pensar que não foi uma ideia muito brilhante, vai, mas tudo bem. Gênios, né? Aí, gênios também. É porque minha bisavó que sentava na cadeira de balanço, né? Não eram 3 demônios que nem a gente, né? Então, né? Só um detalhe. Aí, balançando meu irmão, coitado, sentado lá, mais novo, coitadinho, e a gente balançando ele assim, absurdamente, até que a cadeira tomba para trás e quebra o vaso em pedacinhos.
Gente, o pior é que só meu irmão apanhou judiação. Sério? Todo mundo falou. Você falou que a culpa era dele. Olha! Você falou que ele estava se balançando. Essas coisas eu apago. E daí só meu irmão fazia. Você deletou, com certeza, porque eu falava. Dias, tem que falar que foi a gente, não sei o quê. Não, deixa quieto, ele já apanhou, deixa quieto. Já apanhou mesmo. Só o coitadinho apanhou judiação. Coitado. Gente, ele apanhou muito. Porque ele apanhou muito. Sério? Gente, eu sério, não lembrava. Sério. Olha que sacanagem. Ele levou e ele falava, foram eles. E todo mundo sabia que nós dois que eram os piores. Eu não sei porque bateram no meu irmão, mas tudo bem. A gente era o próprio demônio, né? Era o demônio. Os próprios demônios. Era o demônio. Gente do céu. Nossa, absurdo. Assim, veja bem, era um demônio na inocência, na verdade. Era um demônio. Assim, não era coisa tinha maldade, era só... Não era uma sociopatia, né? A gente não matava bicho, né? Pelo amor de Deus. Não. A gente só brincava de uma maneira um pouco monstruosa demais, assim, né? Com muita energia, digamos assim. Eu lembrei de uma aqui, ó. Essa aqui também é inacreditável também. Então, a gente vai ser história de destruição aqui no fim das contas. Vai acabar. A raposa do nosso tio. Ai, meu Deus. Mas essa não foi você, foi o Léo. Não, fui eu. Fui eu. Essa eu lembro claramente, fui eu. Eu acho que talvez eu e o Léo, então. Provável. Eles foram brincar, meu tio é estilista e tem outro tio, né? É estilista e ele tem várias coisas de design, de roupa, e ele tinha raposa. Na época, podia usar bicho. Eu não gosto, contra meus princípios, mas beleza. Na época, anos 80, você podia fazer o que você quiser. Aí ele tinha 2 raposas que ele tinha trazido de Paris para pôr numa roupa chique lá, sei lá. Raposa de verdade. De verdade, você tira a pele e ficava a cabeça da raposa e a pele. E daí você prendia numa gola, você prendia no vestido. Eu sei, hoje isso é ridículo, gente. Tudo bem. É ridículo, mas na época era chiquérrimo e caríssimo, além de tudo. Caríssimo. Mais importante. Mais importante, caríssimo. Aí os dois foram brincar de caçar e pegaram um pau e uma tesoura para caçar. E mataram de novo as 2 raposas. Arrancaram a cabeça e picaram elas. É outra história que rendeu bastante pancada, gente. Mas também... A gente só quebrava coisa cara, né? Parece bizarro isso. A gente não sabia, que a gente imaginava o valor. Era pelo... Nossa, mas foi lotérico bizarro, né? Porque a gente só quebrou coisa cara e importante para as pessoas, né? Eu lembro que essa raposa, teve uma hora que eu comecei a girar ela, assim. Porque a gente tá caçando, né? E a cabeça dela soltou depois do corpo, né? De tanto que vocês tiraram. Destruiu. Ela ficou completamente... Não deu nem para aproveitar os pedaços. Foi assim... Não aproveitou nada. Nada. Essa raposa até hoje ele fala, né? Acho que ele fala até hoje. Ele lembra. Toda vez que ele vê o Léo, ele fala: vocês destruíram minha raposa. Quanto que custaria hoje em dia? Não dá para chutar. Dá para chutar o valor da raposa? Dá. Hoje em dia, só a raposa, eu sei que um casaco de pele gira em torno de 20 mil reais, né? Hoje em dia, uma raposa dessa deve estar numa faixa de 5 mil. Vou até pesquisar, porque agora eu fiquei curiosa. Nossa, mas deve ser por aí. Cada uma, né? Eram 2, né? Então, eram duas. Cada uma de uma cor, assim, né? Uma era meio cinza e a outra era preta, eu acho. Nossa, mas, a gente deu despesa. Além da criação normal, né? Além do normal. Eu não sei, a gente imagina que foi o caso... A gente foi caso à parte mesmo de despesa, né? Não sei se todas as crianças foram assim. Nos anos 80. A gente foi caso à parte. Isso que a gente não começou a adolescência ainda. A gente só tá falando coisa de criancinha. Porque a adolescência e o grau de despesa é uma coisa homérica, né? Adolescência... Vamos ver se a gente... Não sei se a gente vai dar então, porque aqui é infância, mas você renderia talvez um outro programa de adolescência. Porque assim, a gente tá vivo, não sei como. Eu também não faço ideia. Acabei de lembrar de várias histórias que eu não sei como a gente está vivo, realmente. Pois é. Não sei. Eu vou até anotar no fim da pauta aqui. Se a gente encerrar a história de infância, mas não dá para encerrar a história de infância, duvido que encerre. É muita coisa, muita coisa. Bom, vamos falar então agora sobre os nossos filmes.
né? Fazia muito filme, eu enchia muito o saco de todo mundo. Conta aí. Todo final de semana tinha que fazer filme. E isso não era uma coisinha de criança. Era uma coisa que envolvia a família inteira, porque era o cinegrafista, às vezes era meu pai, às vezes era você, né? Não, seu pai Às foi vezes era uma o vez. seu Seu pai foi pai. quando não tinha câmera ainda, seu pai foi. Seu Era uma pai super foi produção que também. seu pai fez. E envolvia nossas mães, envolvia todos os primos que tinham que participar. E assim, era um negócio muito complicado. Eu confesso que eu não lembro de todos. Eu não lembro de todos. Eu lembro do Hora da Morte, eu lembro daquele foi o outro da primeiro. praia, do não sei o que do silêncio. Não sei o que do silêncio. Não, tem um que é. Que Como era que chama? muda, a pessoa era muda. Qual que era aquele? Ah, não. Um que você era autista. Autista, isso. Eu sei que eu tinha alguma deficiência. Mas, gente, olha os temas. A gente é bizarro. A gente é muito bizarro. Ai, Você que era, né? Você que era a autista da história. Era eu ou era a Juliana? Eu acho que era eu, Não, acho que né? era você. É. Detalhe, E a a minha gente irmã mal tinha... a minha irmã e o Era minha Léo, mãe. minha irmã e o teu irmão, menorzinhos, Mais novos que a gente eram os meus pais. Imagina que bizarro. Tudo bem que na época a gente parecia ter tudo a mesma idade, porque Não, você era mais alta. Era mais alta, era mais alta, era mais alta. Mas era... essa continuidade a gente não se preocupava, não. A gente não tinha muita continuidade. Mas, assim, eram histórias hiper elaboradas. Se vocês têm que pensar que na época não tinha internet. Então, alguém googou o que é autismo para poder fazer o personagem? Não tinha Google, gente. Tinha a Barça, pesquisa na Barça, que é autismo, ou na Mirador, né? Aí você ia saber o que era autismo. E esse filme era um drama, né? Esse filme não era esse foi um drama. Esse foi gravado na praia, né? Foi gravado na praia, no Guarujá. Em Indaiá, né? No Guarujá? Guarujá. Ou em Indaiá, foi em Indaiá, na casa da tia Cida. Não, aquela foi. Não, essa foi. Era um super comando. Super comando teve muito lá. É aquele que comia minhoca. Você era a feiticeira do mal, a Shaya. E eu comia minhoca. Eu comia minhoca. Gente, as histórias são bizarras. Olha quanta história para criança. Não é uma coisinha de o papai e a mamãe levam o filho para a escolinha. Não é uma historinha básica, era histórias. Assim. Nossa, comer minhoca, você lembra? Era um efeito especial, a gente criou. A gente criou as minhocas, eu lembro até hoje da gente. Era bananada, né? Acho que era bananada, a minhoca. Tinha várias, tinha bananada, tinha outra coisa, mas a gente fazia as estruturinhas da minhoca. Da minhoca, assim, era uma super produção, não, eram coisas muito bizarras, assim. E uma coisa, eu não lembro se você lembra dessa história, mas é uma coisa muito importante. Para mim, pelo menos, não sei para você. Para mim não era uma brincadeira, foi o que você falou, não era uma brincadeira. Não, você não deixava ser... você atormentava todo mundo e você não deixava ser uma brincadeira. Tinha que ser do seu jeito, a fala tinha que ser aquela fala. Tipo, criança, né? É difícil não ficar decorando fala, mal decorava coisa de escola, né? Não, tinha que falar certinho, a posição tinha a posição certa, tinha tempo certo de entrar no ar, não pode estar olhando. Tipo, era uma coisa bizarra, assim, né? Ditador. Era um ditador. Nossa, ele virava um monstro quando ele estava dirigindo o filme. Eu não sei se agora ele melhorou, porque eu nunca vi bastidores. Né? Eu nunca estava lá nos bastidores, mas... Agora melhorei um pouquinho, eu acho. Quem grava com ele, por favor, deixe suas opiniões aqui nos comentários, por favor, porque eu quero saber. Agora eu fiquei curiosa. Se ele melhorou quanto a isso. Eu vou fazer um podcast, vou gravar futuramente com o ator do nosso longa-metragem, eu vou perguntar isso para ele. Pergunta. Eu quero saber a opinião dele, porque no seu começo de carreira, com uns 8 anos, você era terrível. Não tinha uma coisa interessante, assim, não tinha roteiro, não tinha edição. Não. A gente editava em tempo real. É verdade. Não era assim. Era assim. Fazia a cena, falava assim, como é que é? Fala o que ia acontecer naquele momento, naquele corte, né? Você desenhava a cena daquele momento, você desenhava essa cena. Aí você vai fazer isso, você vai pegar isso, aí você anda até tal ponto, às vezes fazer até marcação no chão, pra gente lembrar de onde parar. E pronto, aí a fala é essa. E para aí. Só que você não falava o que tinha depois, né? E eu falava, pera, mas eu quero saber o que tem depois para eu saber a cara que eu faço, né? Aí a gente começava a brigar, óbvio, a discutir. Daí quebrava o pau sempre, na verdade. Mas você tinha que parar naquele momento. Porque não tinha corte, eu tinha que cortar com a câmera, da história com a câmera, e o próximo take
Dá play com a câmera de novo. Dá play com a câmera no mesmo momento. Então não podia ter erro. Tinha que estar a cena perfeita, né? Pois é. Mas saíram boas superproduções. Nossa, eu assisti depois de muito tempo. Eu falei, gente, até quero. Assim, eu sou péssima atriz, nunca quis ser atriz. Era só porque você forçava mesmo. Assim, eu sou muito canastrona, mas assim, Você nossa. era a atriz principal do filme, inclusive. Era, que é bizarro, porque eu nunca quis ser atriz e nunca tive muito dom para isso. Fiz uma vez só teatro na minha vida e me arrependo até hoje. Olha isso. A não ser nos seus filmes, né? Mas aí. Quando você participava, você era a principal, geralmente. Geralmente. É porque também eu era mais velha, né? Eu conseguia responder. Eu te aguentava mais também, até porque a gente tinha um pouco mais de afinidade. E os outros eram pequenos, às vezes eles não aguentavam gravar o filme inteiro, né? Sua irmã, por exemplo, ela saía diversas vezes no meio do filme, brava, e largava as coisas. Então, vocês fizeram greve. Você não lembra? Lembro. Você fez greve? Por conta das condições de trabalho. Condições ruins de trabalho. Desde criança. Não, mas você lembra das soluções? Você lembra da história inteira da greve? Era Supercomando. Eu lembro que a gente fez greve, mas sinceramente eu não lembro muito. Supercomando, para quem não sabe, é uma série. Foi uma série, né? Meio no estilo Rambo, né? Meio estilo Rambo. Era um Rambinho brasileiro. É um Rambinho brasileiro que tinha sido lançado na época, né? Rambo era dessa época mesmo. Pois é. Aí o que aconteceu? A Francine era a inimiga do Supercomando. Eu era ela era a boss lá, a final boss lá, né? E aí, só que eu lembro que. Você não lembra da história da greve, né? Eu lembro dessa história. Eu lembro que eu fiz greve, mas eu não lembro nem o motivo, nem o que rolou depois. Você ficou brava porque você queria saber o roteiro da história. Eu falei, eu sempre queria saber o final. Eu sempre queria saber o... E aí, eu falei, mas não tem roteiro, a gente vai inventar na hora, porque não tem. Não, mas sem roteiro eu não vou, eu quero saber roteiro, tá? Mas não tem, minha querida, não tem roteiro. Vai inventar na hora. Então eu não vou fazer, sem roteiro eu não vou fazer. Sabe o que eu fiz? Você lembra da solução desse episódio ou não? Você me substituiu, eu lembro. Você me substituiu no meio do filme, não foi? Eu matei a vilã, a Shaya. A vilã principal, ele matou. Só que eu matei ela com dublê, eu fiz uma solução Ed Wood. Foi isso. Lembrei. Eu coloquei, não lembro quem que eu coloquei que tinha um cabelo parecido, e eu penteei o cabelo exatamente igual ao seu, de costas. Simplesmente pelas costas, e morreu. Aí morreu, terminou. A atriz foi demitida no meio do filme, Foi demitida. Não no meio, você não começou. Essa história você não começou. Nem começou isso. O problema é que era a série, né? E eu já era. Você tinha que continuar, exatamente. Só que, beleza, morreu nessa história. Só que aí você fez as pazes, fizemos as pazes, resolveu voltar. E esse episódio chamava A Morte de Shaya. Aí o episódio seguinte era A Volta de Shaya. E aí você voltou na história. Renasceu, era tipo Jason. Porque essa era imortal, exatamente. Eu era imortal. Tinha poderes, né? Era com poderes. Era com poderes. Eu lembro de uma vez que assim, a gente tava fazendo um dos filmes, e aí assim, o nosso avô chegou lá para atrapalhar a filmagem. Né? E assim, atrapalhar sem querer. Ele nem entrou lá no meio da filmagem lá, né? Do nosso avô ucraniano, Leônidas, beijo no coração. Beijo. Entrou lá no meio da filmagem, sem perceber nada. E aí eu lembro que a Fran falou assim para ele: Ô vô, pode dar licença que a gente tá brincando de fazer filme. Mas daí te deu um esporro tão grande. Ninguém tá brincando aqui! Isso é muito sério! Mas foi para explicar para ele, porque eles achavam que tudo que a gente fazia era brincadeira. Eu lembro que aí você disfarçou, inclusive. Você me explica, você usou esse argumento. Lógico. Falando para ele porque ele não vai entender. Ele não vai entender o que a gente tá fazendo aqui. É para falar que a gente tá brincando só. Tipo, até para ele não fazer muita pergunta, porque a gente pra terminar logo. Para terminar logo. Deus. Nossa, mas teve muito filme, hein? Você chegou a reassistir, não? Eu assisti os que você mandou. Eu não lembro se você mandou o link, você mandou, como que você mandou, eu digitalizei tudo, digitei tudo. Então, eu preciso dos acessos, porque eu preciso reviver alguns que faz... Por exemplo, o Supercomando eu lembro de cenas só, na minha cabeça.
O que eu lembro bem é o do Hora da Morte. O Hora da Morte eu lembro bem. É porque a Hora da Morte foi o primeiro, né? Então Foi o primeiro. foi E outra, esse ele foi o único demorou mais editado. também, né? Hã? Ele demorou mais. Ele demorou mais para ser feito. Demorou, esse teve roteiro. Esse teve roteiro, porque esse teve como assim, seu roteiro. pai estava filmando, né? É, E meu pai era o assistente lá, ficava segurando a luz. a Né? luz. Lembra? E assim, Explicando que assim, na época, a câmera era uma câmera separada, você tinha que levar o videocassete junto com você para gravar. Não era era um uma coisa gigante, uma simples. bolsa Que com hoje você videocassete. pega uma, como que chama aquela câmera? Tipo, sei lá o quê, Uma aquelas. GoPro. Desse tamanico. Não, você tinha que carregar uma maleta. Detalhe, você ficava horas gravando com a câmera gigante no seu pescoço, não tinha um tripé. Outra, com o videocassete pendurado numa bolsa no seu ombro. Então era mega cansativo. E outra, não ia dar para também fazer sozinho, precisava de ajuda, né? Não, a gente era muito pequeno nesse primeiro. Nesse primeiro a gente era muito Não, pequeno. e outra, lembra que a gente dirigiu o carro? A gente pegou, era o Dodge do meu pai? Não lembro que carro era. As cenas iniciais eram o meu irmão dirigindo. E meu irmão, na época, devia ter o quê? 6 anos, acho. Tipo, ele não alcançava o pedal para poder dirigir. O problema era esse, né? Só esse era o problema, ele não alcançava o pedal. Porque também, logo podia, depois né? a gente já começou a dirigir. Logo depois a gente já começou a dirigir. Então. Precisava de dublê, né? Nessa hora tinha dublê. Tinha dublê. De longe, assim, acho que foi meu pai que dirigiu o carro, assim, mas... Você sabe que a Hora da Morte tá aqui no meu canal completo, inclusive. Coloquei aqui. Para quem quiser assistir, tá disponível. Eu tenho uma sessão no meu canal, eu vou até colocar nos links aqui, a Hora da Morte, para o pessoal que ficou curioso para assistir. Eu tenho uma sessão aqui que chama o Baú do Dimitri. Então eu tô pegando algumas coisas dessas daí. E tem um episódio, o primeiro Super Comando tem, inclusive. Tem também. O primeiro Super Comando quem filmou foi o nosso tio Fran. É verdade. É verdade. Eu não tinha câmera, ninguém me dava a câmera na mão. E eu ficava desesperado, porque eu queria filmar do meu jeito. E aí, assim, não, mas não pode, pá, porque... Você tem que explicar que, na época, ninguém tinha câmera, um equipamento super caro, né? Não é uma coisa que todo mundo tinha. Então, eles tinham um puta cuidado, né? Pois então, não tem jeito. Mas daí depois eu ganhei a minha, aí abriu a porteira do inferno. Logo depois você ganhou, né? Logo depois você ganhou. Logo depois eu ganhei, enchi tanto o saco. Você encheu o saco até o fim da vida. Você falava toda hora isso. Pois é. E era foi o que você falou, todo fim de semana tinha que fazer um filme. Assim. Você não podia ter final de semana livre. Lembra do filme do... esse era inacreditável. Superprodução do barco. Nossa senhora! Gente, esse foi superprodução mesmo. Esse, para a época e para os nossos recursos e para a nossa idade, esse foi superprodução. Esse eu queria assistir, porque esse deu uma trabalheira danada. A gente gravava à noite na piscina. Pois é, a gente era tudo com efeito especial. Então a gente criou a parte interna do barco. A gente usava, acho que a sauna, né? A sauna que era de madeira, né? Era dentro do barco. Aí tinha um barquinho miniatura. Então, foi assim, teve uma tempestade, o barco afundou, né? Foi superprodução. Foi superprodução. E na piscina à noite, foi incrível. A sua memória é melhor do que o filme, tá? Só deixa eu te avisar. Na sua memória, tudo bem, mas eu quero reviver, porque, nossa, esse eu achei super legal, até a história, porque eu gosto desses filmes de tragédia, assim, então esse eu quero rever. E sem roteiro também, então o final do filme não é tão bom quanto o resto da história, mas o filme é bom, foi divertido. Regravamos o final. Vai fazer um novo final. Novo final. Os velhos, né? Fazendo tudo mundo velho. Todo mundo velho. Só o final. Só o final. Nossa, assim, a quantidade de eu tinha que ter listado os filmes pra gente lembrar deles, assim. Porque você vai falando, você falou desse agora, eu lembrei. O do Super Comando, eu lembro de um ou outro, porque era muito filme, né? Porque era todo final de semana, né? Aí eu acabo não lembrando, mas dos mais, assim, cheio de... E mais diferentosos, assim, aí eu acabo lembrando. O Super Comando, eu lembro que o último que a gente fez, a gente já era quase adolescente já. Já era marmanjo. Já, porque foi na praia até, a gente já era velho, a gente já era bem mais velho. A gente, assim, não sei se era adolescente ou era pré-adolescente, sei lá, mas já tava
Não, é Já que na tava... época, adolescente você era só com 17 anos na época, né? Hoje em dia que as crianças com 12 já são adolescentes, né? Pois é. Naquela época a gente era adolescente até os 16, 17. Não, com 12 a gente era criança mesmo, né? Era criança, criança mesmo. Na verdade, até os 15 era 15, criança. 15 anos. Eu brincava de Barbie até os 15, 16 anos. Então, é criança. Sim. Bom, a gente daqui a pouco talvez lembre de mais histórias de filmes. Se lembrar, você corta aí e Pode fala. deixar. Tá bom. Vamos avançar nas histórias aqui, depois a gente volta. Porque, assim, filme era uma das coisas... Assim, muito tempo a gente fazia filme. Por muito tempo a gente ficou fazendo. Então, E vai ter muita outra, história. várias confusões que a gente causava era fazendo filme. Então, vai voltar, vai voltar. Você falou da Hora da Morte, lembrei de mais um. A Hora da Morte, a gente teve uma premiere do filme. Juntou toda a família para fazer um Teve lançamento. mesmo. Eu lembro, na casa da avó, né? Sim. Foi na casa da avó, eu lembro. Juntou toda a família para assistir. Imagina a cara deles, eu não Assim, lembro. foi um show. Foi um show. Foi mesmo. E todo mundo mentindo. Ai, como vocês trabalham bem. Nossa, maravilhoso. Mentiroso do inferno. Por isso que ele insistiu na história, Você tá vendo? Porque mentiram para criança. Se tivesse falado, olha que foi uma merda. Acabou a carreira. Acabou a carreira, tipo, Quentin Tarantino, se tivesse falado a mesma coisa, também era capaz de falar a mesma coisa, né? E pior que eu acreditava, que eu chegava e falava, olha, o filme ficou espetacular. Mas tem que acreditar mesmo, senão você teria mudado de carreira, você seria, sei lá, barman, alguma coisa mais tosca. Mas olha, é bem interessante isso mesmo, hein? Olha, bem lembrado. O que você seria se você não fizesse o que você faz hoje? Puta, eu não tenho a menor ideia. Você sempre fez isso desde criancinha. Pois é. Eu nunca te vi fazendo nem pensando em fazer outra coisa. Contador. Não te imagino. Exatamente. Mas então, eu acho que é isso que você falou, que o pessoal ajudou. Estimulava, legal, por isso. Não você vê, esse primeiro, a Hora da Morte aí, a gente era muito pequeno. Muito pequeno. Criança. E aí, assim, teu pai e meu pai que levantaram a bandeira lá. E outra, gastaram o tempo deles, né? Porque na época se trabalhava das 7 da manhã às 7 da noite. Final de semana você queria descansar, tomar uma cerveja, né? Ir pra praia. Não, tinha que ficar gravando filme, entendeu? E aí eu enchi o saco, mas enchia. Ele era terrível. Realmente, ele enchia o saco. Tem uma versão da Hora da Morte, se eu não me engano, eu acho que existe essa versão, não sei. Que é sem, porque depois foi dublado. Você lembra que foi dublado? Eu lembro, meu. E você odiou? Você quis fazer greve? Óbvio. Você só fazia greve. Eu só fazia greve, porque as condições de trabalho eram horríveis. Ele me dublou no filme. Ficou horrível. E depois não quer que eu faça greve, santo Deus. Os adultos nem perguntou se eu autorizava a dublagem. Sem autorização, exatamente. Sem autorização. Aí eu, que já era meio canastrona, fiquei com a voz da minha mãe, que ficou uma coisa mais canastra ainda. Foi bizarro. Foi muito bizarro. Você ficou com muito ódio aqui. Eu fiquei com muito ódio. Mas por que dublou? Vou defender. Por que dublou? Porque na hora da filmagem lá, não tinha nem áudio direito. É verdade. Com a câmera podre. O som ficou horrível. E eu tava dirigindo durante a filmagem. Então, quando tava falando, eu tava gritando, não, fala isso, pá. Entendeu? Então, vem pra cá, eu lembro, Jones, vem pra cá. Não, mas pra cá, né? É que você queria se dublar, e aí a gente defini que iam ser os adultos. Então era tua mãe, teu pai, meu pai. Meu pai não. Não, meu pai não fez dublagem, minha mãe fez dublagem. Minha mãe fez o papel da minha irmã, a voz. Da Juliana também. Da Juliana também. É a nossa prima, Verdade. Mas foi isso, entendeu? Mas a sua revolta foi que você não dublou, você queria ter dublado. Tá certo você tá certo. Ué. Não, com certeza. Mas tenho razão. Pois é. Por isso que eu fiz greve. Recomendamos a quem quiser assistir A Hora da Morte e Super Comando, tá no ar, tá aqui. E, você me autoriza a publicar os outros também? Lógico. Ué? Vamos publicar. Vai no baú a gente vai colocar um monte de coisa, mãe. Porque é muito legal, muito legal. Depois eu vou compartilhar os links para passar vergonha. É muito bom. Aquele do barco é uma antologia de histórias. Chama Contos da Casa do Terror. Nossa, era mesmo. Eu não lembrava o nome. O do barco é uma das histórias. Aí tem uma outra que os ratos matando os hamsters.
Essa eu acho que você não participa. Não Aí tem participei, uma que você outra que gravou em é... São Paulo. Mas... Tem uma que eu acho que essa eu acho... Putz, tem uma história que você volta fantasma. Lembra? Nossa, eu não lembro. Essa eu Essa não é muito lembro. boa. Essa, na minha cabeça, pelo menos faz muito tempo que eu não assisti, é muito boa. Não sei. Então põe no baú para poder ver, pelo Vou amor pôr no de Deus. baú. Esse virou um longa-metragem, né? A história, juntando É, todos, virou um longa. Muito bom. tipo American É tipo Tales from the Crypt, vai. Trips of the Crypt. Juntando todas, virou muito, muito bacana. Bom, daqui a pouco a gente volta com história de filme. Provavelmente vai Tá, lembrar. vai. Senão a gente vai engrenar. Vamos avançar em casos aqui. Tá. Senão viraria só o tema de histórias de filme. Tema de filme. Pois é. Você me lembrou dessa história aqui, as histórias dos girinos. Conta aí. Ai, meu Deus. A gente passava todos os nossos finais de semana no Guarujá, né? E do lado do prédio onde a gente tinha apartamento, do prédio onde minha família tinha apartamento, tinha um terreno baldio. Na verdade, esse terreno baldio tem N mil histórias. Ai, meu Deus. Eita. Acabei de lembrar mais umas duas já desse terreno Conta baldio. aí também, vai lá. Primeira do Girino. Vai lá. Aí vocês estavam lá em casa também, né? Vocês passavam às vezes à tarde brincando com a gente no apartamento, porque o apartamento deles era 4, 5 quadras do nosso. Aí a gente foi brincar no terreno baldio, porque nessa época era, né? Podia. Aí pegamos girinos escondidos, né? Pegamos, vários peixinhos, pegamos. A gente sabia que era girino, não sabia? A gente sabia que era girino, né? Mas era bonitinho o peixinho, né? Aí pusemos em vidro, não lembro se era vidro, se era balde, e ele levou um pouco para cá, para o apartamento dele, e nós levamos um pouco para o nosso apartamento. Dividimos. Não, dividimos os girinos. Aí, isso era um domingo à tarde, mais ou menos. Aí a gente ia embora, né? Porque todo mundo ia voltar para São Paulo. Aí fechamos o apartamento e eu não lembro o que vocês fizeram. A gente tinha posto o girino no tanque cheio d'água. E minha mãe não viu. Aí a gente voltou depois de alguns dias e o apartamento inteiro estava infestado de sapos. Eles ainda estavam com aquela caldinha, ainda assim. Só uma observação, minha mãe tinha pavor de sapo e de rato. Eram duas coisas que ela odiava. Gente, ela mandou desinfetar aquele apartamento umas 1000 vezes. Ainda bem que não chegaram a ficar aquele sapão gigante, né? Mas não eles deu ficaram... tempo. Eles ficaram sapinhos assim com um rabinho, mas eram vários. Era lindo. Era lindo. Eu lembro também, eu acho que aconteceu a mesma coisa no nosso também. Provável, é bem provável. Provavelmente, a gente esqueceu, né? A gente esqueceu, bicho. Não, porque daí a gente chegou da brincadeira, vamos tomar banho, vamos fazer as coisas, arrumar mala, pá, deixamos os sapinhos lá, né? Eu não sei, na verdade, como eles sobreviveram, acho que deve ter sido comendo uns aos outros, isso é meio bizarro. Isso fica meio, porque não tinha nada para comer no tanque cheio d'água. Mas não ficou muito tempo, né? Quanto tempo ficaram? Deve ter ficado uma semana, 2 no máximo. No máximo 2, Ia toda hora para lá. Pois é. Mas a gente quase matou todo mundo do coração, na verdade. Não, mas eu gostava do sapinho também. O problema é que tua mãe tinha pavor. Minha mãe tinha pavor de sapo, fobia, ela tinha fobia de sapo, ela não curtiu muito a ideia dos sapinhos. E eram sapinhos pequenininhos, né? Assim, eles não cresciam muito, eu acho. Não sei se eles cresciam. Não, eu lembro que eles tinham esse tamanhinho, assim. Pra quem não tá vendo, quantos centímetros aí? Quem tá ouvindo só? Uns 2, 3 centímetros. Por aí. Sem a cauda, porque eles ainda não tinham perdido a cauda, né? Sim. Mas você falou de outras histórias do terreno, conta aí. A gente fazia fogueira, só que no terreno baldio, não, ele era cheio de mato, tinha móvel jogado, tinha entulho de obra, tipo, não era uma coisa muito saudável, né? E eu lembro da gente fazer fogueira e jogar depois bombinha na fogueira e queimou um amigo do meu irmão. Um desses dias também, nossos pais costumavam cochilar depois do almoço, né? Nos finais de semana. E eles cochilavam de umas 2 da tarde até umas 5, 6 horas da tarde. E a gente ficava tocando terror, né? Nesse meio tempo. Nesse meio tempo era a hora era a hora do terror. Aí eu lembro que eu estava andando com meu irmão nesse terreno baldio, meu irmão estava de chinelo. Nós dois estávamos de chinelo. E daí um prego, numa tábua gigante, um prego grande, atravessou o chinelo e atravessou o pé e ficou aparecendo a ponta, assim,
no pé do meu irmão. Aí, né, minha reação foi levantar a perna do meu irmão. A gente era quase do mesmo tamanho na época, a gente já devia ter uns 12 anos, então eu nem tinha como carregar meu irmão. Nessa época ele já era mais pesado que eu, bem mais pesado do que eu. Aí ele foi mancando com uma perna só, apoiado assim no meu ombro, e só que tem um detalhe, o elevador estava quebrado, o apartamento era no segundo andar, e o Eita. chão do prédio inteirinho era porcelana branca. Nossa, te pintou tudo. Aí, só que quando a gente estava saindo do terreno, a madeira estava grudada ainda no pé do meu irmão. Aí eu falei, pera, tem que tirar a madeira. Eu pisei na madeira e puxei o pé. Tipo, a noção eu esqueci em casa, né? Não, Puxei o pé. Aí ele quase morreu, né, de dor. não. Eu não gosto dessa história, me começa a arrepiar. Ai, meu Deus. E aí? Aí fomos caminhando, subindo a escada, 2 lances de escada, e eram lances altos, né? E o chão banhado em sangue. E tava enferrujado o prego? Tava, completamente. Meu irmão teve que tomar antitetânica um tempão, sei lá quando. É uma injeção na barriga com uma agulha desse tamanho, é bizarro. Aí, tipo, não conta pra mãe, senão ela vai brigar comigo. Como Enfiei assim? meu irmão. Eu não podia contar pra minha mãe, senão eu ia apanhar. Aí, enfiei meu irmão na ducha e liguei o chuveiro. Fechei o box, tranquei a porta do quarto do meu pai e da minha mãe. Mas varou o Desci, pé? Varou? varou o pé, o prego saiu em cima do pé. Acho que ele tem a cicatriz até hoje, eu vou até perguntar para ele. Porque depois de um tempo ele até tinha a cicatriz, eu lembro. Nossa. Aí peguei todos os panos e toalhas da casa, olha a ideia genial. Olha aí. Todos panos e toalhas da casa e desci limpando. Só que eu não sabia que Só pra produto esconder, usar. pra esconder. Para esconder, óbvio. Meu. Só que o sangue, ele é viscoso, né? E só o pano não limpa, né? E eu não sei se já fizeram um furo no pé, mas sai bastante sangue. É horrível. E eu fui limpando a escada, só que a escada ficou. Ela ficou toda cor-de-rosa. Ela ficou toda meio rosa, com umas manchas, assim. E daí eu cheguei, peguei todos os panos. A gente lá não tinha máquina de lavar roupa. Enfiei no tanque e deixei lá. Só que o pé do meu irmão começou a inchar. E meu irmão no chuveiro. Meu irmão ficou quase 1 hora no chuveiro, porque eu achava que ia fazer parar de sangrar. O que é o contrário, né? Aí minha mãe acordou, porque meu irmão começou a chorar, porque daí passou a adrenalina, né? Tava doendo. Aí minha mãe e meu pai acordaram. Primeiro eles quase me mataram. E daí levaram correndo meu irmão para o pronto-socorro. Nossa. Tomou injeção, aquela injeção na barriga. Teve que ficar até em observação, deu ponto no pé, tomou injeção na barriga. Foi bem. E meu irmão, assim, né? Meu irmão já pesava uns 50 quilos na época, porque ele era gordinho. E ele odiava injeção, ele tinha pavor. Então precisava de umas 5 ou 6 pessoas para dar a injeção. Eu não sei se alguém sabe o tamanho da agulha de uma antitetânica, ela tem quase 5, 6 centímetros, é bizarro. Então, assim, foi cruel. As pessoas, quase 5 enfermeiros. E ele era forte, né? E ele era forte. Ele sempre foi forte. Então, assim, tivendo quase amarrar meu irmão para poder dar antitetânica. É bizarro. Lembrei de outra, quando eu enfiei o lápis no braço do meu irmão. Conta aí. Então, uma briguinha casual de irmãos, ele pegou um copo cheio de suco de laranja e tacou em mim. E eu abaixei, o copo explodiu no armário. Copo de vidro, né? De vidro. Aquele duro, sabe, marrom ainda. Nossa, aquele pesadão. Pesadão, explodiu. A sorte que eu tive um reflexo meio rápido, explodiu atrás de mim. Nisso eu peguei um lápis, saí nervosa atrás dele, enfiei o lápis e também varou. Saiu a ponta. Nossa. Inclusive quebrou o grafite dentro do braço do meu irmão. Aí ficou o grafite, né? Ficou. Eu lembro que vi dava para ver o grafite no braço. Nossa. Eu lembro disso. Putz. Você tava falando uma, me lembrou de uma história também que eu enfiei o vidro no pé uma vez. E a família inteira, tava todo mundo, tua mãe, minha mãe, todo mundo me segurando. E assim, ficou um show em volta. E eu também parecia um exorcista, também, voando, eu não consegui me segurar para tirar o vidro do pé. Mas foi um espetáculo, foi um negócio. Gente do céu, eu nunca ouço as crianças de hoje contar histórias como essa. A história de hoje vai ser, eu tava no celular aqui. Eu tava vendo
vídeo de criancinha fazendo teste no celular. Tava vendo unboxing o dia inteiro. Exatamente. Essa é a aventura de infância. Aventura de hoje. Vai ser super legal ter histórias no futuro. Essa semana já pensou no futuro, não vai nem render. Imagina os podcasts no futuro. Imagina sentar no bar para conversar com os amigos. Eles não vão ter nem o que conversar. Vai ser bizarro. Primeiro que não vai precisar conversar, porque tá lá no celular. Vai estar no celular também, é verdade. Vai estar. Você contou aqui, você falou bem rapidamente, e eu acho que talvez é interessante antes das bombinhas, né? Bombinha ou bombona, né? Criançada era liberado. Então, tinha umas bombonas grandes, né? Vendia em qualquer bar de esquina, né? Bombinha, em qualquer bar de esquina. Eu lembro do meu irmão brincando com bombinha com 3, 4 anos. Nossa, meu pai vendia e dava para ele. Seu irmão ele comprava pólvora. Pólvora. Ele colecionava faca. Meu irmão colecionava faca. Ele tem a coleção dele até hoje. Pois é. Assim, ele ganhava um canivete por semana. Nunca usou. Mas era só para guardar. Para guardar, exatamente. E umas facas de Rambo, né? Faca de... porque o Rambo era moda na época, então ele tinha umas 2 ou 3, a réplica mesmo do Rambo. Usamos no Super Comando, inclusive, a gente usava. Usou todo. Foi muito útil, inclusive, em todos os filmes, quase. Espingarda de chumbinho, né? A gente usou num... Chumbinho. Matar passarinho, o pessoal matava naquela época. Era um negócio normal, né? Era uma coisa absurda, né? Era absurdo. Se a gente pensar no negócio... Era a normalização, sei lá, não palavra. Era normal isso, né? Era cultura, na verdade, né? Porque você ouvia história dos nossos avós que iam caçar. E outra, você tinha um amigo que o pai caçava no sítio, então era meio normal. Como fumar no avião, né? Era normal na época, ninguém via problema nisso. Era a cultura da destruição, né? Não, assim, coisas que hoje é impensável, por exemplo, eu lembro de eu ir comprar cigarro para minha mãe na padaria. Boa, bem lembrado. Hoje em dia é concebível isso, né? Naquela época era plenamente normal. Minha mãe tinha conta na padaria, eu falava, ô João, me dá um pacote. Tipo, com 5, 6 anos, a padaria era perto, óbvio. Mas, assim, era normal. O comercial de chocolate era em formato de cigarro, você lembra disso? Sim, que tinha aquele chocolate. Menininho, né? Ficava um menininho. Então, vendia chocolate, cigarro de brinquedo. Era um pedaço de madeira, mas era para você brincar que você fumava. É verdade, eu lembro disso. Era um cigarrinho de madeira. Eu tinha também, era um cigarrinho de madeira. Ele era um cigarrinho de madeira e a pontinha parecia que estava acesa. Não, ele era todo adesivado da maneira de parecer um cigarro idêntico e a pontinha acesa. Parecia que tinha uma brasinha ainda, assim. Bizarro. Entenderam? Peraí, cigarro de brinquedo. Meu. Não. Hoje em dia não pode nem arma de brinquedo, né? Hoje em dia brinquedo não pode ter aquele problema do brinquedo ter órgão sexual ou não, né? De ser muito real, né? Imagina, naquela época teve cigarro de brinquedo. Inacreditável. Nossa. Já que já falou de brinquedo, tá na minha pauta, vamos para a pauta de brinquedos, então. Vamos falar um pouco de brinquedo. O que você lembra aí? Nossa Senhora, muita coisa. Eu adorava, você também, eu lembro que você gostava daqueles kits de pintar, que fazia coisa de gesso. É que a gente não tinha muito acesso a muita coisa, porque era assim, você ia na loja, você tem que comprar o que tinha, né? Lembrando que não podia pedir online, nem por telefone na época, então você tinha que ter acesso a uma loja que tinha bastante variedade. Então, assim, eu gostava muito desses jogos de pintar coisa, montar coisa. Tinha aqueles trenzinhos, lembra que montava? O tio ele montava aqueles trenzinhos com cidade, construía cidade, com maquete. Gigante, né? Gigante, se ocupava um quarto o negócio. E o brinquedo na época era a mesma coisa até de hoje em dia, né? Todo adulto joga videogame praticamente, mas naquela época era uma coisa que eles faziam assim meio escondido, né? Os pais brincar no ferrorama, no autorama do filho e tal. Mas você acha? Seu pai brincava? Toda hora! Mas meu irmão não podia usar uma vez. Meu irmão nunca pôde usar o autorama dele, só quem podia usar era meu pai. A gente falou esse final de semana. Bem lembrar isso, olha, não estava na pauta, isso é genial também, isso é história genial.
principalmente vocês e seu irmão, vocês não podiam brincar. Vocês não podiam usar o brinquedo. Minha mãe tinha uma mania de limpeza e conservação, assim, das coisas um pouco exacerbada, né? Então, essas coisas de fazer muita meleca, sujeira, ou que estragasse, era um brinquedo muito caro, que podia estragar, a gente podia brincar, assim, tipo, por 1 minuto, sob supervisão, e depois era retirado. Olha, não é zoeira isso. Isso não é zoeira. Isso que é o pior, não é zoeira. Eu lembro de uma vez, e vocês tinham os brinquedos espetaculares. Porque meu pai viajava muito, né? Viajava muito, trazia dos Estados Unidos. Os G.I. Joe. Seu irmão tinha uma coleção de G.I. Joe que eu via. Mas o G.I. Joe meu irmão brincava. O G.I. Joe meu irmão brincava. As Barbies que meu pai trazia, eu também brincava. Assim, à vontade? À vontade. Assim, eu só não podia, porque nem toda menina faz, cortar o cabelo da Barbie. Isso eu não podia fazer. Tá. Entendeu? Tá certo, né? Então, eu até concordo, tudo bem. Aí, mas assim, esses tinha brinquedo que a gente podia brincar à vontade, fazer o que quiser. Mas tinha os mais. Você lembra de uma boneca minha, inclusive, que você quebrou, óbvio? Eu lembro. Conta que eu lembro. Meu pai trouxe dos Estados Unidos uma boneca que falava 4 idiomas. Punha o disquinho lá, com o disquinho? Ela vinha com os disquinhos riscadinhos, assim, cada um de uma cor, era uma língua. E ela tinha vários diálogos em vários idiomas, se não me engano, era alemão, francês, inglês, italiano, sei lá. Eu lembro que eram 4 idiomas, porque tinha 4 disquinhos de cores diferentes. E daí eu tava brincando com a boneca, ele tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, e eu brincando com a boneca, mostrando. Peraí, pausa. Você lembra do nome dessa boneca? Não me lembro. Tá aqui, eu tenho ela ainda. Você tem ainda? Tá aqui em cima de casa. Eu guardei. Ela não, depois que você quebrou, ela não funcionou mais. Então, conta aí, conta aí. Eu atropelei a história, vai, conta aí. Aí ele ficou com ódio, e daí ele arrancou a cabeça da boneca. E a boneca nunca mais. Assim? Não, deve ter sido um acidente aí. Não foi. E você fazer alguma coisa por acidente, criatura? Você foi lá, arrancou a cabeça. Por isso também que minha mãe não deixava a gente brincar com o brinquedo. Eu até concordo com a minha mãe, porque ele destruía as coisas. Não foi proposital, não. Foi. Aí a boneca nunca mais falou. Tudo bem que ela sobrevive. Hoje ela deve ter o quê? 35 anos? Mas deve dar para arrumar, talvez, né? Acho que dá. Deve dar. Eu acho que eu não tenho mais os disquinhos dela, mas eu lembro uma vez que eu acho que vocês acabaram de trazer dos Estados Unidos, não sei se vocês vieram ou seu pai trouxe, porque seu pai viajava muito para os Estados Unidos, né? A trabalho. E aí trouxe um monte de G.I. Joe, e tinha também os bonecos do He-Man, também um monte. Sim. Aí foi assim, eu tava desesperado para ver, né? E falou qual que trouxe, eu preciso ver. Aí a tua mãe me mostrou assim, na caixa. Longe. 1 minuto na mão dela, não assim. Não toque. 1 minuto. Aqui, ó. Já viu? Pronto. Tudo foi por culpa de que você quebrou aquela boneca. Foi uma das minhas primeiras bonecas americanas importadas. Tal. Nunca mais ela deixou nem a gente brincar quando você estava. Nem... Depois não deixou mais, porque... A culpa foi minha lá. Com certeza, a culpa toda é minha. Certeza. Eu tenho trauma, vou sair daqui, vou pro psicólogo, porque traumatizar a brincadeira. E eu lembro, eu lembro é que eu lembro muito dos G.I. Joe, né? Teu irmão tinha uns G.I. Joe raríssimos. Assim, eram os irmãos gêmeos, lembra dos gêmeos? Eu lembro, eles eram perfeitos. E assim... Infelizmente, esse não tem mais, ele não guardou nada. Eu não sei o que ele fez, mas ele brincou bastante. Ele vendeu. Eu acho que sim. Mas ele brincou bastante também, né? Eles já estavam meio até sem tinta, porque aquelas brincadeiras de ficar batendo um no outro, né? Tá lutando, né? Então destruía um pouco o brinquedo. Nossa. Mas esses eram para brincar mesmo, então não tinha problema. Mas eu não sei o que ele fez. Depende. Acho que ela pegava os mais baratinhos, os brasileiros. É provável. Você falou de viajar muito para os Estados Unidos, né? Acho que nem está na pauta aqui, mas eu vou jogar essa história aqui porque é interessante. Eu lembro que você foi para Disney. Quantas vezes você foi para Disney? Disney uma vez só. Uma vez só? Uma vez só. Eu tinha 12 anos, se não me engano. Que eu lembro que vocês me contavam e eu ficava com uma inveja. Eu derretia de inveja. É que na época não era tão comum, né, viajar, né? Na verdade, as famílias não guardavam dinheiro para esse tipo de viagem. Elas guardavam dinheiro para ir no final do ano para praia, né? Mas não se tinha tanta ambição de conhecer o exterior, né? E como meu pai viajava muito a trabalho,
Ele gostava de viagem, então Meu pai gostava, exatamente. ele guardou muito dinheiro. Na época era muito caro viajar. Eu lembro que ele ficou guardando dinheiro quase uns 4, 5 anos só para essa viagem. Olha. Foi uma coisa assim, foram 4 anos assim com uma despesa bem controlada para poder conseguir pagar a viagem. Olha. Lembrando que não tinha internet, não tinha caiaque, Airbnb, então você tinha que ligar para o hotel, né, para poder reservar. Tudo era na mão, no braço, então era bem difícil. E a gente eu tinha 10 anos, foi em 86, e meu irmão tinha 8 anos. Mas, foi para Califórnia ou para Orlando? Para Orlando. E assim, foi uma viagem meio, não dessas que, logo depois ficou muito comum ir com coisa de viagem, né? Com agência de viagem. Né? Tia Augusta. Tia Augusta, isso. Só que não, meu pai fez tudo na mão, então o que aconteceu? A gente chegou lá em Miami, conhecemos Miami bem, meu pai alugou um carro e a gente foi para Orlando de carro. Então foi bem legal, que a gente passou por várias cidades, a gente passou por Tampa, a gente conheceu várias cidades. E por incrível que pareça, eu lembro bastante da viagem, com 10 anos. Isso. Eu lembro bastante, assim. Lembro dos brinquedos, lembro Ai, como chama aquilo? Aquelas partes mais visuais que você entrava. Aí você sentia o cheiro de mofo do dinossauro, você sentia o bafo dele. Eram umas coisas, para a época, era alucinante, assim. Era fora da realidade mesmo. Porque eu lembro assim, e aí eu falava pro meu pai também, e ele aquela coisa, eu vou abraçar o Pateta, não quero saber de abraçar o Pateta. Seu pai. E foi eu não vou dizer que foi um trauma, mas foi um trauma que e aí eu ficava perguntando para você, mas como é que era? E vocês contavam em detalhes como é que era. Aí aquela casa assombrada, sabe? Nossa, era melhor a casa mal assombrada. Eu lembro, e quando eu fui, só para você ter uma ideia, eu não chorei na casa assombrada, eu chorei porque vocês tinham me contado em detalhes. E na minha cabeça eu tinha ido. A gente contou o ride inteiro para você. Inteiro. E eu ficava... não, mas conta e continua igual, no final você senta do lado do bichinho, do fantasminha, fantasminha. Né? O fantasminha aparece no espelho ainda? Tem, opa! Chorei. Eu vi seu vídeo é verdade. Eu chorei muito, o fantasminha sentado do lado, aí vocês contavam em detalhe do fantasminha, entendeu? Descendo a escada, né? O carrinho descendo a escada e você se sentindo flutuando, e as pessoas dançando, os fantasmas dançando. Eu lembro de detalhes. É um negócio assim, é isso, entendeu? Eu voltei a ser criança, eu me projetei naquela época, entendeu? Foi incrível. Eu não sei se eu não tivesse essa experiência de vocês terem me contado, eu não sei se eu acho que eu não teria, entendeu? Porque eu sempre quis ir, teria sido mais um brinquedo, teria sido só mais um brinquedo. Mas eu acho assim, eu posso até, dando spam já, quando eu fui para o Egito, eu sempre fui fascinada por história, né? E no momento que eu pisei no Museu do Cairo, no Museu Nacional do Egito, eu comecei a chorar. Olha. E eu fiquei chorando até voltar no ônibus, eu chorava de soluçar. Assim. Olha! De tão meu desejo, assim, meu namorado ficou até sem saber o que fazer, mas é coisa que te remete à infância, não. Exatamente. É uma reação bizarra, assim. Ó, Francine já tá atropelando, a gente está programando uma pauta de viagem, a Francine viajou pelo universo inteiro, inclusive, a gente vai contar isso daí. Egito é um negócio incrível, mas não vamos nem falar muito aqui, foi só um teaser aí, mas vamos ter essa pauta aí, vamos ter um programa disso, exclusivo. Sim. Muito bacana. Não, mas é incrível essa coisa a nossa memória é mais afetiva, é mais forte que a realidade mesmo. Né? Exatamente. A gente falou dos filmes. Na nossa cabeça, o filme é uma obra-prima. Né? Não, sem dúvida nenhuma. Para mim, na minha cabeça, o filme é maravilhoso, assim. É óbvio que a gente sabe, né? Mas eu me lembro de serem coisas bem legais, entendeu? Mas é a memória afetiva. Eu estava até fazendo um curso agora sobre memória afetiva para dar treinamento e eles falam muito nisso, né? Você tem que tentar, para chamar a atenção da pessoa, criar essa memória afetiva com a coisa da infância dela, com brincadeira, né? Eu lembrei de brincadeira agora. Eu estava que nem uma idiota hoje, antes de começar a falar com você, jogando stop no celular. Olha. A gente estava falando de brincadeira.
Tava jogando stop no celular. E agora é legal, tem umas categorias super bacanas, que na época a gente não tinha tanto Na acesso. nossa época era cigarro. Cigarro! Voltamos pro cigarro. Voltamos. Cigarro, carro, eram umas coisas mais básicas. Hoje em dia tem Meu Dinossauro Nossa! Meu Dragão Aí você tem que pôr legal, que é mais criativo, não é só marca. Exatamente, era só marca, praticamente. Aí é mais criativo, por exemplo, meu dragão é lindo, meu dragão é engraçado. Então, é muito criativo, é muito legal. Olha, eu vou procurar isso, eu nem sabia que tinha. É muito legal, eu adoro jogar. Bom, vamos falar um pouco sobre o que você lembra de algumas histórias de datas comemorativas, né? Vamos tentar ir numa ordem, assim, em termos de datas comemorativas. Começar com Páscoa, por exemplo. Você lembra alguma coisa assim? Começar que a gente sempre passou todas as datas comemorativas junto, né? Então Sim. era uma coisa meio. E junto é uma família com 15 crianças, 8 adultos, né? E fora os agregados, né? Sim. Aí eu lembro de que eles não escondiam, não tinha história de Coelhinho da Páscoa na época, né? Nem Papai Noel, nunca falaram de Papai Noel, nem Coelhinho da Páscoa pra gente. Não, Papai Noel tinha. A nossa tia se vestia de Papai Noel. Ela vestiu uma vez só, Dimitri. Olha como uma ela vez? Pra mim foi sempre. Uma vez só. Porque minha mãe não deixava. Minha mãe não queria incutir essa. E nessa vez. Que legal! Minha mãe meio que quebrou o barraco lá por conta do. Sério? Minha mãe não curtia muito essas ideias. O que eu lembro uma vez é que eu que estraguei a surpresa lá. Falei que não é o Papai Noel, não. É Cilinha. Mas era meio. Era meio não deixa. E eu lembro que uma vez eu me vesti de Papai Noel. Eu lembro, mas você já era mais velho. Mais ou menos. É porque eu tava estragando a surpresa. Falaram que é porque eu tava estragando a surpresa, então é melhor pra deixa ele pelo menos incorporar. Pois é. Mas então, assim, por exemplo, Páscoa, a gente acordava, eles davam os ovos, punham, a gente lembra, numa toalha, assim, no quintal, para poder tirar foto, que eram aqueles ovos gigantes, né? Olha, tem umas fotos legais, né? Tem umas fotos bem legais. Tem foto da gente com um pintinho do lado. Pintinho, verdade. Você lembra? Tem uma foto eu e você com 2 pintinhos do lado e um ovo de Páscoa gigante. Assim. Sim. Eu não sei de onde ganhar pintinho também, sei lá. Mas, sei lá, não lembro. Não sei. Mas... E depois virou galinha. Não teve um pintinho que vocês levaram e depois virou uma galinha? Na verdade, era o galo, era o Geraldo, se não me engano. A gente criava numa gaiola em casa. Detalhe, a gente morava na cidade. E depois a gente percebeu que ele não era um galo e ele era uma galinha. E ele botava 2 ovos por dia. Foi até bem útil. Olha! Muito bom, muito bom. Viveu bastante tempo, viu? Eu acho que eu hipnotizei essa galinha de vocês uma vez. Eu tenho um vídeo. Fazendo coisa no chão? O negócio no chão. Eu tenho um vídeo de hipnotizando. Foi não. Olha só. Mas e assim, fora aniversários, né? Aniversários com aquelas super produções, né? Sempre os bolos que eu me lembro. Tem um bolo meu que foi de ninho de passarinho e era idêntico, mas não era esses fakes de hoje, assim, sabe? Que você faz com massa plástica. Você não tinha isso na época. Massa plástica não, massa de sei lá o quê. Biscuit, sei lá o que é. Aquelas massas que fica uma coisa real mesmo. Naquela época você não tinha nada, você tinha chantilly e fio de ovos para fazer o máximo que você tinha era isso, né? Então não tinha impressora. Hoje em dia você imprime em cima do bolo. Sim. Então era bizarro. Eu lembro do seu, que foi um trem, você lembra? Não sei se foi o seu ou do Léo. Acho que lembro que foi um trem. O bolo era uma mesa inteira, porque era a locomotiva e os 2 Aí tinha um maquinista, né? Um bonequinho. Sim, tinha um bonequinho, assim, era bem realista, assim. Eu lembro do meu que foi um polvo. O polvo também ocupava a mesa inteira, as pernas do polvo, assim. Nossa, assim, deixa eu explicar, que o nosso tio estilista que fazia isso daí, que ele inventava isso daí, né? Ele com a minha mãe, né? Porque a parte da culinária, minha mãe ia fazendo e ele ia dando as ideias e as dicas, né? E tinha alguma coisa que não era nem só o bolo, tinha um bonequinho montado, de, sei lá, de Durepox. Durepox, isopor. O do queijo. Tinha um que era um queijo. Esse ficou mega realista e até as lembrancinhas e o que ornamentava a mesa
eram uns ratinhos feitos de... Como se fossem esses bonequinhos que você pega naquelas máquinas, assim. Não sei como chama aquilo. Aqueles bonequinhos de pegado, de cat aqueles lá, pequenininhos, e era tipo isso, assim, vários ratinhos de vários tamanhos, assim, espalhados pela mesa, comendo bolo, assim. E fazia cada um dos ratinhos, não era comprado. Fazia na mão, porque não tinha loja de festa, isso daí. Não tinha, Eles tinham que fazer, costuravam um por um, tipo, o meu aniversário em junho, a produção começava em fevereiro, assim, para conseguir dar a conta, né? Mas era bizarro. Eu lembro de um meu, não sei se você vai lembrar desse. Era um pirata e eu lembro o desse. bolo era o baú do pirata. Esse ficou lindo. Esse era e o pirata era um boneco gigante, lindo. Eu Lindo lembro. boneco. Você ficou com o boneco? Então, fiquei por um tempo, depois ele desapareceu, né? Mas ele era lindo demais. Era lindo. Era lindo mesmo. Esse foi um dos mais legais também, é verdade. É verdade. Assim, nossa, ele era lindo e era um negócio, era uma escultura, né? O nosso tio que fez. E era uma escultura perfeita, era lindo. Teve um do dinossauro também, lembra? Que tinha 2 dinossauros gigantes, assim. Não lembro desse. Olha, não lembro. Minha mãe, eu lembro que a gente ficou com esse dinossauro por muito tempo, assim. Porque ele era hiper realista, assim. E ele era grande, ele devia ter uns 20, 30 centímetros, assim. Olha só. Era bem legal, era bem legal. Não, era inacreditável o que o pessoal fazia. Eu tinha muito tempo livre, né? Muito tempo livre. É verdade. Nossa, no mundo de hoje eu não imagino. Hoje em dia, sabe como é que eu faço aniversário da criançada? É no mesmo dia. Não, já convida uma semana, vai ser lá no parquinho lá tal. No mesmo dia vai lá, compra o bolo e acabou. É só bolo e pronto. É só o bolo, pronto, canta parabéns e tchau todo mundo. E olha lá, né? E olha lá. No Brasil ainda é sofisticado, né? No Brasil é muito sofisticado ainda, continua. Às vezes, viu? Agora o povo está facilitando e fazendo, por exemplo, piquenique no parque, né? Leva todas as crianças para um parque da cidade, você leva um montão de bexiga, compra um bolinho, põe do lado, tira umas fotos do bolinho com a criança bem vestidinha, o pessoal leva uns refrigerantes, e cada um leva uma comida e pronto, acabou. Isso é bacana. Passa 2, 3 horas no parque. Hoje, em São Paulo eles fazem muito, aqui também eles fazem bastante. É legal. Mas também leva a criança para fora um pouco, né? É legal. Sim, também. O que mais você tem dessas datas comemorativas que você lembra? Lembra que sempre dava briga no Natal? Por quê? Por causa do amigo secreto. Sempre dava. Porque mas eu acho chegava que um pessoal. Mas amigo secreto sempre dá briga, vamos combinar, em todo lugar, né? É meio inacreditável, né? É um tema bem complicado. Até hoje eu sou meio traumatizada e não gosto de fazer amigo secreto. Não gosto. Porque assim, o que acontecia? Tinha que estar todo mundo para fazer um amigo secreto. Aí uma parte ia na outra avó antes de ir na outra avó. Nessa avó. E ficava geralmente um desencontro. Aí dava um desencontro e daí gerava um pouco de confusão. Mas depois sempre se acertava, né? Todo mundo comia, bebia. No fim das contas sempre dava certo. Mas... sempre dava. E esse lance de ir na avó e uma avó ficava com ciúme que não ia na outra. Como que era isso também? Tinha muito. Não tem... Você tinha que passar o ano novo com uma e o Natal com outra, né? Para não dar briga, né? Tinha uns lances assim, você tinha que revezar, senão dava briga. Porque era um detalhe que a gente não falou, para quem não sabe. Eu e a Fran temos as mesmas vozes e mesmos vós. Né? Bem importante. Explique com os dedinhos. O pai dele é irmão do meu pai. E a mãe dele é irmã da minha mãe. Exatamente. Então quase como se fosse irmão. Basicamente a mesma família e foi criado como irmão, né? A gente só se separava para ir para a escola, porque cada um morava numa cidade. Mas logo depois estava todo mundo junto também de novo. Isso quando você não morava aqui, né? Quando você morava aqui. Sim. Verdade. Mas mesmo quando morava em outra cidade, tava também sempre todo final de semana junto. Sabe o que eu lembrei? Você falou de comemorações. Você lembra da festa dos Fráguas, quando se juntava a família maior e geral? Eram mais de 200 pessoas. Isso. Numa festa. Ninguém do universo faz uma coisa dessa. Eu também acho que não. Era numa escala, assim, de evento, porque você tinha que ser num sítio, porque tinha que pôr barraca para todo mundo ficar hospedado. Tinha uma superprodução gastronômica, porque eram mais de 200 pessoas. Então, assim, era uma coisa... Nossa, era uma superprodução. Tinha lembrancinha, você tinha que fazer lembrancinha. Fora a comunicação, né? Porque não tinha internet. Então, você tinha que ligar para todo mundo para marcar a data, né? Fora a comunicação. Era o Facebook
real. Da família. É o Facebook real da família. Era legal. Era quando você se atualizava, tal. Era bem legal. E é bacana, porque hoje eu tenho contato pelo Face com muitas dessas pessoas que, se não tivesse essa festa, eu nem teria conhecido, né? Verdade. Hoje em dia seria impossível uma festa dessa, né, também. Mas hoje em dia Seria. Num grau desse, sim. Você conseguiria juntar, acho que no máximo umas 5 famílias, e olhe lá ainda se conseguisse. Até porque metade do povo já não mora mais no Brasil, né? Tem muita gente morando fora. Tem gente na Itália, tem gente na Inglaterra, tem você no Canadá. Então, tá bem difícil. E aí também, né, o que agrega também eram os avós. patriarcas, né, vamos dizer. Matriarcas e patriarcas. Nossos avós e os irmãos dele, né? Porque na época todos eles estavam vivos, então eles agregavam, né? E eles gostavam do contato com os irmãos, e até a gente gostava de proporcionar isso para eles, né? Porque era muito difícil eles verem os irmãos. Sim. Então era bem legal, era muito legal, mas eu lembro que eu já era bem mais velha daí. Eu ajudei a organizar as duas últimas, se não me engano. Gente do céu, foi um trabalho danado. Era uma trabalheira danada para conseguir juntar o povo. Mas era bem legal. Era divertido. No final dava certo sempre. Mas era uma super produção. 2 dias. Né? 2 dias. E você tinha que organizar onde a pessoa ia ficar, o que a pessoa ia comer, né? Então, assim, era bem complicado. Pois é. Você lembra de coisa de... Você lembra de coisa... Ano Novo, por exemplo? Ano Novo também era que ia na praia. Ou praia, ou a gente passava aqui também, né? Daí na casa da outra avó. Mas eu não lembro de ter muita superstição, de muita coisa. Eu lembro que uma das nossas avós gostava de comer lentilha e pôr uma nota de $1 na carteira, né? Mas assim, não tinha nada de muito ritualístico, não. Mas era sempre junto, né? Isso era sempre junto. Eu não lembro muito dos nossos réveillons na praia, mas eu lembro mais daqui, que a gente passou na casa da tia Cida, inclusive. Porque tinha piscina, a gente ia pra piscina, né? Bom, vamos falar um pouco da praia também, né? A gente ia muito pro Guarujá, a gente ia muito pra São Sebastião também. Também, muito para São Sebastião. Indaiá também, a gente ia bastante, né, para Indaiá. A gente gostava, nossos pais gostavam bastante de praia, né? Então a gente passava, nossa, todo final de semana era regra. Praia, lancha, andar de lancha, ou no Indaiá, aí para São Sebastião ia a família inteira, né? Ia avó, papagaio, periquito, cachorro, ia tudo, né? Mas a gente curtia pra caramba, nossa senhora. Se queimava, você lembra na época, não tinha protetor solar. Nossa senhora. Nossa, é inacreditável. É inacreditável. Inacreditável a irresponsabilidade, que não é nem irresponsabilidade, porque não tinha outra opção. Não, na verdade, assim, não sabia que dava câncer, para começar. Ninguém sabia que o sol Será que não sabia? Câncer. Não, eles passavam óleo para se bronzear, passava óleo de motor, Coca-Cola na pele, óleo de urucum. Aquela época, as pessoas passavam esse tipo de coisa na pele para se bronzear. Então, não sabia que dava câncer, causava câncer. E outra, eu acho que é verdade. O protetor solar era muito caro também, né? E outro, o cheiro era horrível. Ele era uma pasta gosmenta, com cheiro horroroso. Né? Branco, você não conseguia ficar com aquilo, era nojento. Hipoglose? Não, a gente passava hipoglose, começou passando hipoglose, né? Que é aquela pomada para assadura, para neném. Passava só no nariz ainda, porque no nariz dava bolha. A gente voltava do final de semana com bolhas nos narizes e aqui na bochecha. Eu ainda não tenho sinais, mas a Cláudia, por exemplo, ela tem sarda por conta disso. Eu tenho. Outro dia eu fui num museu que mostrava a sua pele. Ai, sabe qual que é, né? É uma câmera que mostra a sua pele. O dano na pele. O dano causado pelo Foi a coisa mais assustadora que eu já vi na minha vida. Foi um filme de terror. Aquilo. Eu fiz também já. É horrível, é horrível. Mas, assim, a gente não... E, olha, a gente não era de classe D e E, né? Mas nem a gente tinha acesso a esse tipo de coisa, porque não era divulgado, a gente não sabia dos malefícios. Assim como o cigarro também, né? Na época o cigarro até já se sabia, né? Mas antes, um pouco. Mas sabia, mas não, mais ou menos, né? Não falava mais ou menos, né? Ninguém falava muito isso, né? Não tinha campanha. Não tinha. Né? Que hoje em dia tem o agosto do câncer, né? Novembro do. Né?
Então, assim, naquela época. É que sabia, mas a indústria fazia vistas grossas, né? Na verdade. Lógico. E outra, a indústria do sol, praia, bronzeador, né? Tanto quanto a do cigarro, né? Devia também ajudar a dar uma omitida nesse tipo de informação, né? Ela Não, não não vai ter aquela sabemos. cultura da praia, do surf lá dos anos 80. Não, e outra, todos os seriados, né? Tinha o Miami Vice, que era na praia, né? Baywatch. Armação Então, ilimitada. armação ilimitada, mas é brasileiro, né? Então, assim, era bem difícil mesmo você conseguir controlar. O que a gente tinha era esse tipo de informação. Aquele pessoal super bronzeado, né? Então, Era o bonito, esse era o bonito. era Isso o era o bonito. bonito, era o padrão, né? O padrão da época era esse, né? Pois é. Tanto que tinha até bronzeamento artificial, né? Sim. Que hoje em dia é proibido, né? Ah, é Então, proibido? Nem sabia. vários Olha. países proibiram, alguns não, né? Por exemplo, nos Estados Unidos é permitido, no Brasil é proibido. Nossa, e a gente, quando tinha protetor, já não vou usar protetor, frescura, protetor, frescura. Uma vez eu lembro que a gente foi pescar. Ah, eu Aí lembro, pescava muito na lancha, né? Você lembra o que aconteceu comigo? pescava, lembro, Foi no lembro. ano novo. Aí entra o ano novo, né? Sei lá, Natal, ano novo. Pescar. E. Ah, não, é protetor e frescura, eu não vou usar. E a lancha até tinha uma partezinha coberta, mas você não quis ficar na Não, partezinha frescura, coberta. é baixeira. No Ah, meio do passeio, ele já não conseguia andar e já ficou na partezinha coberta. Quando ele chegou, ele estava com bolhas tão. Eu lembro da bolha que você tinha nas coxas, assim. A coxa era uma bolha, assim. Foi assim, nossa. catastrófico. E ainda a cor da pessoa, ele era dessa cor já, né? Então, assim. Essa cor Ele, palmito, coloração palmito. ele não conseguia nem andar o braço, né? Você não conseguia dobrar os braços, eu lembro. Não, Nossa, eu não foi. conseguia levantar. Não é nem É, andar, é levantar. Eu tive que ficar o ano novo inteiro sentado, porque se eu sentado. levantasse, Lembro. a bolha gigante que estava na perna era uma bolha gigante, né? É inacreditável, né? Inacreditável. Lembro, lembro. Mas era a época. E daí comprava uma pomada para queimadura, passava e ok, fica tudo bem, Ok. né? O câncer Tá, deixa para depois, o câncer de o pele. câncer de pele a gente vê depois. É depois. Pois é. Na verdade, tá vendo depois, né? É, então. E sabe que eu devia ver mais, né? Inclusive. Eu não, É lógico. sabe? É um Eu problema. vejo. Eu tenho que Você ver vê sempre? também. Eu tenho que ver, né? Tem que ver, tem que ver. Não, todo mundo, todos Todo nós temos mundo. que ver. Ah, Tem que... Bom, que mais? Lembra de mais alguma coisa aí? Do São Sebastião devia ter muita história também, né? nossa, várias Olha como era bizarro. A Praia de São Sebastião, para quem não sabe, ela fica muito perto do porto, né? Tem um porto, o Porto de São Sebastião, se não me engano, é o segundo, deve estar no terceiro maior do Brasil, sei lá. E então tinha muito óleo que vazava dos navios nas praias. Aí a gente achava legal passar o óleo que estava na praia no corpo, no cabelo. Ai, O cabelo incrivelmente ficava lindo. Não sei ai, por quê. O cabelo ficava lindo. tratamento. Tratamento, né? O cabelo ficava maravilhoso, mas a gente passava na pele, era completamente sem noção. Nossa. Eu não sei como E a gente tá vivo, na verdade, como eu tá ainda não vivo? sei. E o nosso avô e avó, que eles nadavam, só que eles queriam nadar bem cedo, eles acordavam bem cedo para nadar em São Sebastião. É, Só que, só que assim, eles não queriam andar muito, né? Na parte certa da praia. Então eles nadavam num lugar que era um esgoto. Eles nadavam basicamente no esgoto. basicamente no esgoto. E ficava, punha cadeira, sentava, porque era um canalzinho, né? Era um canalzinho. Não, era um Canalzinho. esgoto. Na época, nenhum lugar tinha água tratada, então eles ficavam ali no canalzinho. Bizarro, gente Não do usava o céu. termo esgoto, era nadando no esgoto, num No canalzinho. canalzinho. Detalhe, eles viveram até mais de 90 anos, né? Então, Ó, aparentemente. tô dando o nosso toque, o nosso toque. Não, mas hoje eu tenho toque, eu não consigo. Eu entrava também nesse negócio. Na época, eu já tinha um pouco de nojo, porque a cor era esquisita, era Você não entrava. diferente. Eu não entrava no Eu canalzinho, não. entrava, pegava Mas a peixinho gente lá. atravessava, né? Porque tinha praias que não tinha como você ir para outro lado sem passar pelo canalzinho. Então você tinha Sim, que atravessar de qualquer jeito o canalzinho, né? Então, sim. Nossa, você mas lembra da Pedra da Baleia? lembro. Que era uma Nossa. aventura chegar lá nadando. Não, eu nunca fui, eu acho. Você nunca Eu foi? acho que não.
Eu acho que eu nunca fui. Mas Muito longe, você, era meu muito longe. irmão, meu pai, todo mundo foi. Era muito longe. Não sei como o povo não morreu, né? Porque o mar lá era bravo. Naquela parte, o Então, mar era super bravo. e aquele caiaque gigante que tinha? Tinha, era do Beto. Era É, do precisava nosso de, precisava de 5 5 pessoas. pessoas, para levar o caiaque É para que na praia. época era fibra de vidro, né? Não é os materiais que tem hoje, né? Então era um troço gigantesco, gigantesco. Você lembra do tubarão? Tubarão, lembro. A gente voltando da praia com nossa avó e a gente passava por umas árvores muito grandes. Era aquela árvore que dá um coquinho, eu não sei É que árvore é aquele aquela. coquinho que o morcego gosta lá, né? Morcego gosta. E quando a gente tava, eu não lembro o tamanho, né? Porque a gente era pequeno. Para mim era uma coisa colossal, tipo tubarão, do filme Tubarão, né? O do filme, era o do filme. Era um tubarão muito grande, era uma mangueira, eu lembro a árvore, não era do coquinho, porque era mais Ah, alta. Ele estava pendurado num galho, alguém caçou o tubarão, o que é bizarro novamente, e ele estava lá pendurado, à exposição para o povo ver. Assim, aparentemente tinha sido há pouco tempo. E ele era gigante, porque ele estava no topo de uma mangueira e ele vinha até embaixo, assim, era uma coisa muito grande. nossa, eu E tinha muito tubarão lá, né? Lá tinha muito Tinha. tubarão. Na época tinha muito tubarão. Beleza, eu não sei de caso de ninguém que morreu com o tubarão comigo. Sabe que os dados mundiais falam que menos de uma pessoa atacada por tubarão por ano no mundo. Então, quer dizer, aparentemente não é uma coisa muito frequente mesmo, Então. né? É. Então, e assim também tem época, né? Tem época que, por exemplo, teve vazamento de óleo, deu escassez de comida e ele opta por atacar o humano. Então, acho que por isso que a gente se salvou Tinha dessa. muito peixe na época também, então eu acho que Muito. nem precisava atacar. Eu também não acho. Eu lembro que ficava ovinho de tubarão na praia. Você lembra? É, O é. ovinho, para quem não sabe, ele tem um formato muito estranho. É tipo duas anteninhas saindo para. Imagina um retângulo com duas antenas para cada um dos lados do retângulo. 4 Deve, anteninhas, né? deve ser de uma das espécies, né? Porque Não tem sei, pelo várias. que eu conheço era esse. Bom, não sei. Eu não sou tubarólogo, então não sei. Mas pelo que eu sei, era esse padrão de ovinho, um retângulo com essas duas anteninhas. E tinha muito. Não, é porque tem uns que não nascem de ovo, tem uns que nascem Que normal, nasce sem direto. ovo. Bom, aí já não sei. Deve ser de um padrão aí que eu não sei qual é, mas É. tinha mesmo, tinha bastante. Fora que a gente andava e encontrava tubarãozinho, às vezes morto, né? Tubarãozinho, é verdade. Muito também que Era a gente. era muito comum, Na inclusive. peixaria, a gente encontrava muito tubarão também, assim, É, para vender lá. Hoje em dia, é. acho que nem pode, né? Nem sei como é que é. Não, tem o cação, né? Que é uma das Cação é espécies de tubarão, né? tubarão. É uma espécie de tubarão. E aí é permitido porque é criação, né? Cação Sim. ainda tem Sim. criação. Criação, sim. Sim. Então, mas acho que assim, free, pescar e vender, eu já não sei. Não sei se pode. Não sei. E o que você lembra de brigas aí? Brigava muito também, né? Muito quebra-pau. Nossa, muito quebra-pau. Muito Mas quebra. assim, aleatório, né? Randômico e por. Nem lembro os motivos, na verdade, né? Mas. A gente já citou vários, inclusive, que foi, tipo, É, não quebrou a concordou com o roteiro, fez boneca, não greve. concordou, cortou o cabelo. Apesar de cortar o cabelo, a gente não brigou. Não deu Mas, briga. Pois é. Essa aí foi. mas, nossa, brigas sempre, 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 o tempo todo, na verdade. Eu não sei Não. como eles E aguentavam. tinha panelinha, né? Menino versus menina também. Tinha muito disso. Tinha também. Apesar que às vezes era eu e você e o Léo e a Cláudia, né? Por conta da Depende da idade. idade também, né? A panelinha. Também. A gente tinha épocas de panelinhas, né? Mas, eu lembro que você e a Cláudia, minha irmã, faziam um show, faziam um showzinho, né? Aqueles shows, né? Aí eu e o Léo, teu irmão, tem que explicar para quem não conhece. Essas meninas aí só sabem se exibir, só sabem se exibir. E outra, ficava atrapalhando a nossa Atrapalhando. brincadeira, né? Além de ficar falando, atrapalhava a nossa brincadeira. Muita aventura, hein? Muita aventura. Nossa, mas tinha muita briga, né? Gente, como podia brigar tanto? Eu não vejo as crianças de hoje brigando tanto. Nossa Senhora. Tem, É hoje em que, dia também tem. não, sabe o que eu acho? É que Hum, naquela época não tinha o celular para entreter a gente, né? Daí cada um ficaria entretido com uma coisa diferente, não brigaria, né? pois é. Só que como não tinha, se virem, brinquem, né? Óbvio que dava rolo, né? Não Não, tem era o jeito. caos, né? Devia ser enlouquecedor, né? Difícil. Enlouquecedor para Não, os ainda porque pais.
Porque a gente ainda fala alto, né? A gente berrava, a gente gritava, né? Então, assim, a gente continua falando alto, inclusive o pessoal aqui está percebendo. Quando eu encontro a Fran, quem está vendo do lado parece que a gente está brigando, inclusive. Tá brigando. Na verdade, a família, né? A família é meio assim, né? Inteira. Mas nós dois somos piores. Sim. E parece que a gente tá brigando. A gente pode estar numa conversa tranquila e parece que a gente tá quebrando. Tá no maior pau. Você falou de celular, né? Por exemplo, eu só tô conseguindo gravar aqui porque eu coloquei um celular na mão de cada uma das crianças aqui e tô em paz. Entendeu? Senão eu não conseguiria. Não dá mesmo, não dá. O Léo, meu irmão, tem problema com isso, porque ele não quer dar celular para as meninas, né? Então, aí ele sofre o que eu acho errado dar o celular também, mas eu sempre achei isso um absurdo, mas chegou um momento que você... É a vida. Você tem pela que trabalhar. Sanidade, pela sanidade, é verdade. Eu concordo. Quer dizer, eu não concordo em dar o celular, mas eu acredito que a sanidade justifique. Não, mas o que a gente estava falando é o seguinte, nos anos 80 é isso, eu não sei como eles conseguiam, porque assim, tudo bem, tomava esporro tal, mas assim, como que eles conseguiam, entendeu? Porque é uma loucura, era uma loucura. Sem hora para dormir, né? Também não tinha nada disso, né? Não tinha hora para dormir, eu inclusive sempre acordei muito cedo e dormi muito tarde. Outra coisa, naquela época, nos anos 80, você tinha um programa infantil de manhã, e não tinha mais nada, né? Não é hoje que você põe na Nickelodeon e larga a criança lá o dia inteiro, né? Porque a gente também assistia desenho animado, né? Caverna do Dragão, essas coisas. Mas era 1 hora por dia. E o que você faz o resto do dia com aquela criança cheia de energia? Não tinha 1 hora só? Eu acho que era 1 ou 2 horas só. Eu acho que te deixavam 1 hora só, porque para mim não tinha mais. Eu acho que você, olha, tá descobrindo agora. Mas não tinha muito programa na época. Tinha Xuxa. Só, mas era o quê? A manhã inteira. Eu era da turma do Bozo. Você era Bozo ou Xuxa? Eu sou Bozo. Meu irmão já era mais Xuxa. Eu ligava pro Bozo, 2360873. Eu lembro uma vez vocês ligaram, olha! 2360873. Quem que ligou? Ele ganhou um dominó naquela corrida dos cavalinhos. Ele escolheu um malhado. Ele perdeu, né? Porque o primeiro prêmio era uma bicicleta. E ganhou um dominó. Mas era um prêmio que não falava qual era, né? Só mandava desconsolação, assim. Não, ele só falava que o primeiro prêmio era bicicleta, mas como o cavalinho do meu irmão malhado pegou em último, aí ele ganhou um dominó. Mas veio com uma cartinha assinada pelo Silvio Santos, assim. Olha, que bonitinho. Qual que era o telefone que você lembrou aí? Fala de novo. 2360873. Ah, que sensacional. O nosso HD é uma tristeza, nosso HD é uma desgraça. Só grava coisa inútil. É inacreditável a gente gravar. Nossa. E a gente assistia muito TV também, né? Assim, também não sei. Assistia muita TV, né? Lembra que a gente, olha que bizarro, a gente até assistia programas que não são muito indicados para criança, né? Sim. Comando da Madrugada, você lembra? Comando da Madrugada? A gente assistia Comando da Madrugada. Era lindo! Era lindo! Com o Goulart de Andrade, não era? Sim. E era temas polêmicos, assim, travesti injeta cimento no silicone, corpo. Mostra o travesti injetando silicone. Eu adorava. Cimento, sei lá o que. E a operação do pinto lá do cara, o cara colocou prótese. Não, teve mudança de sexo também. Mas mostrava explicitamente. Explicitamente. Eu lembro que mostrou a operação da prótese do pinto do cara. Assim, sei lá, 1 hora mostrando a foto inteira. Close ainda, né? Eles davam close nessas coisas. Não, mas era muito legal. Era legal. Os temas eram bem legais, né? Até porque a gente não tinha muito acesso a muita coisa, né? Só tinha TV mesmo. Então, tudo que trazia de diferente era legal, né? Sim. Então, tinha uns temas bem legais, Aquele outro do Faustão, primeiro, que era legal, né? Depois... Nossa! Perdidos na Noite. Perdidos na Noite, isso mesmo. Perdidos na Noite também era legal. Tinha um outro que passava a noite que você assistia muito também, agora não estou lembrando o nome. Não era o da Garotas Tintim, tem o da Garotas Tintim, esse você não deve ter assistido. Você não lembro, passava tarde isso, Dimitri, passava tarde. Não, esse é outro. Tarde. Tinha umas coisas que passava tarde mesmo, filme de terror à tarde. Não, e essas coisas. Tinha um programa, não sei se você lembra, que a menina cantava uma musiquinha e abria o sutiã.
Sim, Garotas Tintim chamava. Mas isso era coquetel. Isso era 6 da tarde, Dimitri. Isso não era noite, você tá confundindo. Essa era a noite. Coquetel era tarde da Depois teve uma tarde. Mas depois teve uma parte light dele que foi para a tarde. Teve uma versão light, eu lembro, é verdade. Teve uma versão, não lembro nem o nome. Um apresentador mais novo até, que começou a apresentar. Mas bizarro, gente, bizarro. Sim. Fora, por exemplo, programa Chacrinha, que dava foco nas partes íntimas das mulheres. Ai, meu... Eu tava assistindo esses dias daquele canal Viva, gente, eu chorei de ódio dos anos 80. Ai, que coisa bizarra. E você sabe o que é inacreditável? Que para mim, a minha memória emocional, eu pensava que aquilo era bom. Ainda hoje, tá? Assim, para mim o Silvio Santos era um negócio... Putz, o Silvio Santos era legal. Entendeu? Aí eu fui pro Brasil, a última vez que eu fui pro Brasil, eu fui assistir Silvio Santos. Peguei e falei, esse domingo vou assistir Silvio Santos. Não dá para assistir aquilo. Não dá. Como que a gente assistia aquele lixo? Porque hoje você tem opção, e hoje você sabe o que é bom ou não. Naquela época você não tinha opção, você só tinha... Não, eu fui ter TV a cabo, e olha que eu fui uma das primeiras na cidade a ter TV a cabo, minha casa. Eu lembro que eu era, tipo, de inscrição número 200, assim, só para você ter uma ideia. Eu fui ter TV a cabo em 98. Caramba, a gente por aí também, por aí. Então... Mas 98 eu já tinha carta. Já era grande, já era adolescente. Já era adulto. Não, adulto, 98, Dimitri. Adolescência vai indo. Eu já tinha 20 e poucos anos, entendeu? Então, 20 e poucos anos é adolescente. Hoje em dia mas assim, a gente não tinha acesso a muita coisa. Outra, né? A TV, as antenas eram de má qualidade, então você pegava no máximo 4 canais. Sim. Então, era aquilo que você tinha. Hoje, a TV aberta, se você pluga uma TV direto na antena da casa, você tem uns 10 canais hoje, né? Naquela época, você tinha 4. Então, mas, e outra, tudo bem, mesmo com 10, a qualidade continua um lixo, né? Eu não consigo assistir nada da TV aberta, assim, nada, absolutamente nada. Não dá para assistir nem noticiário. Nem noticiário eu assisto. Então, não, é insuportável. O problema é que fala, a TV, já mudamos de pauta, aqui tá dentro do pauta, tá mais ou menos dentro, que fala como se fosse falando para uma criancinha, né? Tudo na TV aberta fala para uma criancinha. Não, e o que mais me deixa indignada é assim, como que eles não tentaram melhorar a qualidade das coisas daquela época para cá? Hoje, tendo tanta opção, gente, é porque tem público que assiste. É triste pensar isso. Não, na verdade, tem que ser falado para esse público, né? Por isso que fala para uma criança. Tem que sempre falar assim, como se estivesse falando. Todos, é inacreditável. Mas a qualidade é muito ruim. Mas assim, não só Brasil, né? Eu lembro é ruim em todo lugar. Eu morei lá fora também, a qualidade da TV aberta também era muito ruim. Assim, não dava para assistir, assim, era intolerável. Assim. Sim. O que mais você lembra de história de infância aí? Tem muita história, mas assim... Daí vai começar a entrar nos outros temas, né, também. Aí é mais complicado. A gente começa... O que a gente vai ter que fazer futuramente é uma história de adolescência aí. Também. Esse vai ser polêmico, inclusive. Esse vai ser polêmico. Tire as crianças de casa. Não deixe crianças menores de 14 anos assistir isso, pelo amor de Deus. Senão elas vão fazer um checklist do que elas vão ter que fazer. O que não pode fazer, né? O que não pode fazer vai ter que ter um checklist do que ela não pode fazer. Pois é. Digamos, deixando bem claro aqui que a gente não está falando nada de coisas ilícitas, tipo droga, pelo amor de Deus. Não. Coisas normais de adolescente, que não droga. Burrice é o nome. Burrice de adolescente, isso, que não droga. Deixando bem claro também isso. É burrice, mas também é burrice. Eu acho que nem era... Na época era lícita, pelo menos. Na época era lícita. Hoje em dia, acho que não é mais. Talvez não seja. Talvez não seja. Bom, então assim, Francine vai voltar aqui no canal falar sobre história de adolescentes. Também vamos falar sobre histórias de viagem, perrengues de viagem. Muito perrengue. Muita coisa. Eu gosto muito de história de perrengue de viagem. Eu adoro. Eu também gosto. Eu gosto também. Gosto bastante. Porque assim, você lembra mais do perrengue do que da coisa boa, né?
Não é. Na verdade, não. É que, assim, conforme a quantidade de perrengue aumenta, você começa a relevar os perrengues, você lembra dele como, né, curiosidade, mas você aproveita a viagem, assim. Mas é que o perrengue, ele te ensina a programar uma viagem melhor futura. Porque provavelmente seu perrengue foi uma falta de planejamento. No mínimo. Olha aí. Provavelmente. Boa, bom cliffhanger aqui. Seguinte, então assim, o próximo programa que a gente vai fazer com a Francine vai ser sobre os perrengues de viagens, certo? Depois de adolescente, a gente vai ter que anotar ainda essas pautas para juntar, porque são muitas coisas, a gente tem que ver o limite de censura aí. Exatamente, a gente vai ter que fazer, vai ter que ter uma censura, eu acho. Vai ter que ter um freio. Vai. Adolescência com freio. Vai ter que ser. Adolescência tem que ser com freio. Esse das crianças aqui já quase passamos do limite. Aqui, já derrapamos, mas conseguimos. Voltamos, Paulinha. Voltamos, tá beleza, conseguimos manter. Mas é isso, sensacional, foi sensacional. De repente, comenta aí vocês. Se vocês quiserem, a gente faz outro programa sobre histórias de infância. Tem muita história de infância. A gente deu só foi uma ponta do iceberg, só, né? Não, tem várias histórias. E outros, temas são infinitos, né? Tema de praia, tema de brinquedo. A praia! Não, praia, eu tava acabando o programa, mas tem que falar essa, Fred. Desculpa, tenho que falar. A caipirinha que o pessoal levava pra praia, eles levavam um barril de caipirinha. Lembra disso? Barril. Sabe aqueles galões que você leva para pôr água? Galão de 5 litros. Então, nossos pais faziam caipirinha e levavam 5 litros de caipirinha para praia. Vocês devem estar pensando, mas até que não é muita gente. Não, eram 4 adultos tomando caipirinha só. E a criancinha dava um biquinho de vez em quando. E a criancinha dava um biquinho. Olha a gente derrapando de novo. Anos 80, pessoal, é outro universo, repetindo. É verdade. Assim, a criança dava um biquinho, mas assim, era um biquinho mesmo. Biquinho era mesmo, só para provar. Biquinho. Até porque nossos avós, explicando um pouco, nossos avós, todos eles são descendentes de estrangeiros. E italiano, espanhol e ucraniano. E eles bebem muito, né? E naquela época mais ainda, porque não tinha muito controle nem dimensão do problema. E bebiam, não ficavam bêbados, hein? E não ficavam bêbados. A gente nunca viu um avô, pai nosso, breaco, né? Eu não me lembro, pelo menos. Ficava de boa. Aí, então, assim, tinha o costume da família de beber junto. Então, a criancinha tomava um gole de vinho. Então, assim, era o costume da família, até por criação, né? Então, e daí aí a gente acabava dando um biquinho na caipirinha. Eu não gostava muito, eu confesso. Eu também não gostava. Gostava daquela de coco, né? Tinha uma de coco. Mas aquilo lá era batida, né? Mas a caipirinha, assim, de pinga mesmo, eu não gostava, não. Tua irmã gostava, a Cláudia gostava. Olha aí. A Cláudia gostava. Mas assim, 5 litros de caipirinha numa praia, eles acabavam, entornavam. Se você for pensar que se fosse para umas 10 pessoas, ok, é pouco, né? Sim. Mas eram, fora que eles também levavam cerveja, porque quando acabava a caipirinha, eles pegavam de isoporzinho a cerveja e tomavam cerveja. Sim. Olha aí a gente passando dos limites aqui, ó. Olha o nosso freio aí, ó. É a vida, meus queridos, era anos 80, era assim, entendeu? E ninguém nunca deu vexame, né? Pelo menos ninguém. Nunca batemos o carro por causa de bebida, né? Nunca tivemos. Nem a gente, né? Inclusive também. Nem a gente, inclusive. Eu já bati o carro infinitas vezes, mas nunca por causa de bebida. Eu também. Eu já bati infinitas vezes, mas não por causa isso é, essa história de batida de carro vai ter que ir para as histórias de adolescência aqui. Eu vou até já anotar aqui, porque é bem lembrado. E assim, nenhum dos nossos pais é alcoólatra, teve problema de cirrose, nem poderia ter ficado. Poderia, mas nunca ficaram, até porque bebia só final de semana, né? E assim,
A gente falando aqui, brincando, parece coisa que eles eram alcoólatras e ficavam bebendo o dia inteiro. Mas era coisa de final de semana, toma como todo mundo faz hoje, né? Sai num sábado, toma bebida com os amigos. Mas assim, eles bebiam um pouco mais daí no final de semana do que... Não, e aí o fato de levar o negócio de 5 litros pra praia, isso que era o curioso, né? A questão de beber também, ninguém leva pra praia, né? Você pede lá. E também eu acho que não tinham 5 litros, né? Eu acho que é porque eles deviam fazer uns 2, 3, mas era o único recipiente que eles tinham que cabia, era aquele de água. Não sei, não, pode ser. Não, porque não tinha, naquela época também não tinha quantidade de tamanhos de garrafa que tem hoje. Você tinha padrões, né? Você tem de 1 litro e de 4, né? Então você foi no de 4. Né? Faz sentido. Pode ser. Porque era um que levava para as duas famílias, né? Então provavelmente era isso. Tá, foi bom. Deu uma minimizada aí, mas eu acho que foi isso. Faz sentido. Eu acho que porque não tinha. A gente não tinha outra coisa. A gente não tinha outra coisa para pôr bebida, para pôr água. Tinha um desses de 5 litros que a gente punha água e eles tinham um outro lá que punha caipirinha. Deve ser por isso. Eu só achei interessante porque para lembrar dessa história, porque isso aí também é uma coisa que não se faz hoje em dia. Né? Até porque hoje em dia tem quiosque que você compra, então. Né? É uma comodidade, exatamente. O pessoal vai para o quiosque. Comunidade, você vai para o quiosque. Apesar que ainda tem gente que leva, né? Tem gente que leva. Sim, também. Pois é. Bom, vocês viram que a história vai para frente. Se a gente começa a lembrar, já era para encerrar, já foi grande parênteses aqui, gigante. Bom, então o próximo programa com a Francine, a gente vai fazer sobre as perrengues de viagem, que tem muito. Só dar um teaser aqui, Francine já foi para o Egito, América Latina inteira, né? Turquia, morei nos Estados Unidos, já, bastante coisa. Então tem muita história aqui, então aguardem que vai ficar muito bacana também. E depois a gente vai fazer isso de adolescência. Vamos ver como vai ser essa censura aí da adolescência. Na verdade, eu acho melhor a gente fazer uma curadoria com alguns outros nossos, com a Cláudia e com o Léo, para conseguir dar uma limitada. Os envolvidos, né? Porque só deixando nós dois aqui, o negócio vai ficar meio complicado. Sabe com o que eu tô tentando marcar um podcast também? Com o Ernesto também, que é o nosso amigo de adolescência. Senhora. Eu tô tentando marcar esse podcast. Então também vai vir coisa. Vai vir coisa. Bom, é isso. Então, assim, queria agradecer a Fran mais uma vez. Vai voltar aqui, foi sensacional a conversa. Conversa renderia mais uns 10 horas de podcast só de assunto infância, mas vamos manter um tempo razoável aqui desse programa. De repente a gente volta com parte 2. Comenta aí, quero comentário de vocês. Conta as histórias de infância de vocês e comente o que mais vocês gostariam de saber. O que a gente falou por alto, assim, que vocês gostariam que a gente se aprofundasse, de repente, né? Um assunto aqui que pode render mais também, acho que pode ser interessante. E é isso daí. Gostaram do vídeo? Se você estiver assistindo no próprio YouTube, faça um comentário no próprio YouTube ou escreve pra gente por semfreiopodcast@gmail.com. Agradecer a Fran mais uma vez. Eu que agradeço. Legal. A gente tá ensaiando essa conversa que faz tempo. Conseguimos finalmente? Só porque eu tô de férias. Pois é. Então, ela é corrida aqui. Eu vou ter que laçar ela para gravar os outros que a gente tem que gravar. Senão, você tem mais uma semana só. Oi? Tem mais uma semana só. Olha aí, então, vamos correr então. Vamos correr. E é isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e... Tchau, gente. Um beijo. Até a próxima.